bem-vindos ao Music Talk número 6. Eu sou o Nimrod. O André Nascimento na área. E aí, Mr. Nimrod, você gosta de música? Só todo o tempo. Né? Eu também, curto muito. E você, Rafa, curte? Bastante. Na verdade, vivo dela há uns bons anos, né? Então, se eu não gostasse, eu teria que estar fazendo terapia ou então estar internado. Boa! E no programa, vem com a gente, que no programa de hoje nós temos o Rafael Dantas, que é cantor, produtor, baterista, guerreiro aí da causa do metal nacional. E ele vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre tudo isso. É isso aí. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, para mim é uma satisfação enorme estar aqui num programa tão bacana, com pessoas tão bacanas quanto o programa e amigos de longas datas, né? Longa data, né? E, para mim é uma sensação muito grande de gratidão e alegria. Porra, sensacional. Então, bora começar com... Pergunta clássica. A pergunta que a gente sempre faz pra galera, Claro. De onde veio sua paixão pela música, como você começou, como que você chegou até o universo profissional da música? Cara, eu acho que a cada entrevista, podcast, alguma coisa assim, sempre vai me vindo, trazendo assim cada vez mais lembranças a respeito de como realmente tudo começou, né? Mas eu acho que minha paixão por música começou mesmo graças ao meu pai de criação, né, que é o Murilo. Hoje ele vive em Sergipe, no Nordeste. E ele é o pai dos meus irmãos, pai biológico dos meus irmãos, mas me criou desde pequenininho, né? Foi um cara muito legal, foi parte fundamental da minha vida. Uhum. E ele era um cara assim, que ele era caminhoneiro, né? Ele vivia viajando para tudo que era canto. E dentro daquele caminhão tinha uma coisa que valia muito para mim, que era uma caixa desse tamanho assim, cheia de fita cassete, que tinha desde sertanejo raiz, samba raiz, temas internacionais de novelas, que era um monte de música legal. Tipo, você conhecia, a partir daí, músicas de bandas como Mr. Mister, Bonnie Tyler, Billy Ocean, Show. Carly Simon, Celine Dion, e por aí vai, cara. Só a nata do que tem melhor de samba, de sertanejo, dos flashbacks internacionais. E aí não teve como, cara. Era o que eu via no caminhão quando eu viajava com ele para algum lugar. Era o que eu ouvia quando eu estava em casa. Então, digamos que o meu lar foi muito vivo, assim, muito, muito rico em relação à boa música, né? Então, inicialmente eu devo isso ao meu pai, né? Inclusive, deixo um abraço aqui para ele. Boa. E depois disso, eu acho que o que me trouxe realmente para a música é um ponto que virou uma paixão de estar ouvindo o tempo todo mesmo, assim, cada vez mais, e principalmente vindo pro lado do rock, né? Foi a partir dos jogos da SNK, né? Que eu comecei a prestar atenção, assim, nas músicas de uma forma um pouco mais especial, né? De jogar prestando atenção nas OSTs lá. E aí, tipo, começou com The King of Fighters 94, que eu acho que é um jogo que talvez você conheça, né, Nimrod? Né? Pra quem não sabe, o Nimrod só me humilha no The King of Fighters, tá? Deixar registrado aqui. Mas isso vai mudar um dia. A música da fase do Brasil lá era sensacional, eu lembrei, é lá que eu né? tenho que falar. Isso, ali. Foi, mano. É sensacional. Não, as OSTs do 94 até... Olha, eu vou te falar que eu digo que essa época, assim, dos anos 90, assim, foram as melhores tracks de games, assim, porque era tudo focado em guitarra, em rock. Banda, rock. Era muito legal. Rock, fusion, até jazz. Você pegava até rock progressivo. Se a gente for aprofundar mais, né? Não vai, talvez para quem vai assistir aqui não vai fazer muito sentido. Mas se pegar, por exemplo, o tema da Blue Mary no The King of Fighters, é uma música meio que próxima do jazz, né? Tem uma música da própria fase dela no The King of Fighters 3, ou no Fatal Fury 3, que é um prog rock tortaço. Esse cara tem que fazer as contas. Tinha vários climas, até aquela fase lá que tinha um piano num bar atrás, lá do, né? Que é daquela garçonete lá, qual que é o nome dela? Esqueci. King. A King, Isso. Muito legal. Porque a partir ali, acho que dos anos 2000, aí entrou a onda do técnico, né? Eletrônico, essas coisas assim. Aí os jogos ficaram tudo
né? Mas essa época do rock era, nossa, Nossa, cada foi maravilhoso. composição era... E fez toda a diferença na bem- minha vida, porque no final das contas, assim, foi a minha porta de entrada pro rock, né? Começou com esses jogos e tal. A um ponto em que, assim, em vez de eu comprar, por exemplo, CDs de bandas de música e tudo mais, isso ainda não era um ponto em que eu estava ouvindo bandas de heavy metal. Eu estava ouvindo essas trilhas sonoras, eu Aham. comprava os jogos da Neo Geo, que vinha com a música bonitinha, tá no CD, para poder ouvir. Ou quando não era isso, quem eu conhecia e tinha, eu pedia para gravar uma fitinha para mim. E aí, meu amigo, eu acabava com aquelas fitas de tanto ouvir, né? E era uma influência muito grande para mim. E eu acho que se eu tô no rock, no heavy metal hoje em dia, eu devo a isso, né? E aí foi indo para as drogas mais pesadas, né? Onde eu conheci bandas de rock como o Kiss, bandas bem variadas, né? Desde o rock mais clássico como Kiss, como, sei lá, outras bandas mais alternativas como Placebo, Marilyn Manson, no começo ali, começão dos anos 2000, né? Aham. Porque de 99 pra trás era The King of Fighters, né? Aí depois eu comecei a conhecer umas bandas com vocalistas, porque até então eu achava que bandas com cantores não era tão interessante pra mim naquele momento. E olha que esquisito, né? Do nada eu virei vocalista. Não é? Pior que assim, na época dos jogos, eu também gostava muito dessas músicas instrumentais. Hoje em dia eu não tenho saco pra música instrumental, Pois é. mas aquelas lá eu escuto até hoje. Meu, as do Sega Rally, meu, é sensacional. Eu gostava da Neo Geo, né, mas eu nunca tive o Neo Geo. Então, Sim, também eu não. ouvia mais do Sega CD, Saturno, né, que eu era mais da área da Sega. Eu sempre gostei muito das composições Sim. da Sega. Aquele japonês lá do Daytona, que fez também Sega Rally. Não, era Mano, tudo muito inspirado. era feito com demais, muito assim, carinho. muito O carinho, cara deve ter abertura ganhado uma de puta grana voz. pra Sim, poder né? garantir aquilo Porra. ali. Eu, porque- eu comecei a gostar Certeza. mais dessas músicas com voz por causa do Daytona, que era Sim. também animal. Pois é. Mas no começo, porque essas músicas são muito empolgantes e é aquela coisa, não é só fritação de nota, tem Sim. muita melodia, é tudo. Exatamente. Muito inspirador. Te dá É bonito. a emoção pra jogar ali Sim. para. Outro exemplo, por exemplo, naquela mesma época ali em que eu tava vidrado no SNK, também teve o Castlevania, o Symphony of the Night. Aquelas músicas, cara, sensacional. tipo assim, são composições totalmente inspiradas. Não tem como aquilo ali ter sido somente um cara, ó, compõe uma música aí, qualquer coisa. Não, era jogo. muito Não. assim, com cuidado. Hoje em dia é tipo, põe um samplerzinho qualquer, igual esses jogos de celular. Grava uma linhazinha de violão, um batuquinho, e aí pronto. Às vezes nem isso, às vezes o cara vai lá no Fruity Loops, lá, vai Também, já tem uma também música, tem isso. né? Mas realmente é bem doido. Mas ainda assim, hoje a gente ainda tem condições de ver algumas músicas legais em alguns jogos, né? Tem umas OSTs aí que são sensacionais. É que hoje em dia tá bastante um foco meio cinema, né? Meio Sim. cinematográfico. Sim. Então é mais, às vezes, orquestração, aquele clima de filme, né? Isso é legal, mas... Que é legal, mas não é aquela... Eu sinto né? falta da época dessas músicas do Sega Rally, do The Kings. Faz diferença. The Kings eu tinha... O primeiro que eu tive foi o 95 e depois o 96, que era CD do Saturno. Sim. Eu jogava nele. Sim. E tinha essas OSTs, assim, sensacional. Não, muito, da hora muito demais. bom. Pois é. Aí, quando eu vim entrar pro rock, foi a partir do momento que eu tava começando a ouvir bandas, né? Aí, aquela influência toda, as bandas que eu tava ouvindo. Aí entrou Green Day, The Offspring, Kiss. Aí depois veio começar a entrar mais o metal, né? Que foi o primeiro ali, foi o Iron Maiden, né? Aí foi ladeira acima. Gente, garotão, Iron Maiden Pois sempre E aí, é forte, Pois né? E aí, cara, com os discos que eu tava começando a ouvir ali, era o que tava começando a me influenciar. E eu sempre rodeado por bons cantores a partir daquele momento, né? Aí vinha Bruce, vinha Chuck Billy, do Testament, o James Hetfield, do Metallica, os vocalistas nacionais, que eu ainda não tinha noção de que existia, né? Além do Angra, por exemplo, né? Que é a banda pioneira do Tem uma estilo. banda, né, de hard rock que você gosta bastante, não era? Não sei se é TNT, alguma coisa assim. TNT é uma banda que eu curto Tem bastante. um né? vocal que você Tony gosta Harnell, bastante. puta vocalista. E nessa época eu ainda não conhecia, eu Não vim conhecer conhecia. depois. E eu conheci ele antes do TNT, que é a banda clássica dele, né? Conheci pelo Westworld, porque era um disco que rolava numa loja de disco que eu trabalhava lá em Recife, né? Que eu sou pernambucano, né? Pra quem não sabe. E aí eu trabalhei numa loja de discos e eu conheci o Westworld com o Tony Harnell nessa época aí. Aí depois eu soube do TNT e tal, e veio outras bandas assim pra
para conhecer e acabar crescendo cada vez mais o repertório, né? Boa. Pois é. E aí, eu comecei a enveredar pela bateria, né? E aí a história é engraçada, porque nunca imaginei ser um baterista ou tocar qualquer coisa. A vontade todo mundo tem, mas na hora, entre ter vontade de ir lá e fazer... E já dificulta porque o acesso ao instrumento é difícil, Sim, né? pois é. Só que aí eu tive uma certa sorte, né? Porque eu mudei para Recife de 99 para 2000 em dezembro, na virada do ano mesmo, morrendo de medo do fim do mundo, né? Bug do milênio, essas paradas todas. E aí, beleza, a gente mudou, fui lá para casa da minha avó, que minha avó tava em tratamento, aí ela acabou falecendo. E aí eu conheci na vizinhança uma galera que tinha uma bandinha de garagem, né? Que ali foi o momento, assim, que tipo, velho, é isso que eu quero fazer, né? Eu via os caras tocando um monte de coisa e era bem misturado. Os caras tocavam Guns, depois Metallica, de repente, do nada, tava tocando Green Day, NoFX. Então, tipo, você olhava assim, tipo, os caras gostavam de rock. Não importava a vertente ali, precisamente falando. Então, eles tocavam de tudo, assim, no meio do rock. E aí eu fiquei naquela, né? Eu passava na rua, dava um salvezinho assim, os caras, isso aqui e tal. E aí eu fui me aproximando, né? Bem devagarzinho, até que certo dia eu já tava na calçada lá, né? E aí eu acompanhava, achava muito bonito o que eles estavam fazendo lá, né? Uma banda que tava ali toda entrosada, os caras se divertindo na garagem. E aí certo dia, os caras pararam de tocar, comecei a conversar com os caras, e os caras, pô, véio, que legal que você tá curtindo, tal, não sei o quê. Qual instrumento que você gosta, assim? E aí, no momento, eu sempre ficava travado ali na bateria, né? E aí eu disse, cara, bateria é o que eu acho top de linha, assim, eu acho muito legal. Aí ele, beleza, vamos fazer o seguinte, vem cá pra te mostrar um negócio. O cara foi, mostrou um groove e outro assim, e eu lá todo descompensado, desengonçado, sem saber o que fazer direito. Ele, cara, você tem que ver aí se realmente isso aí dá pra você. Ou se, sei lá, de repente seu negócio é outro. Mas aí, depois de um tempo, né, eu comecei a pegar uns groovinhos ou outro, tal, com o cara, e ia praticando no air drumming. E quando menos esperou, passou uns meses, assim, logicamente, e aí eu já tava começando a tocar uma musiquinha ou outra com eles lá. Ou seja, Legal. tipo, tinha 2 bateristas naquele processo lá. E eu entrei de enxerido total, porque, tipo, eu tinha o guitarrista, tinha o vocalista, baixista, tal, não sei o quê, mas não tinha 2 bateristas. Eu entrei lá de enxerido porque os caras queriam tocar umas músicas que o batera lá não queria. Aí entrou, tipo, Master of Puppets do Metallica, né? Eu tocava do meu jeito, tá? Aí, tipo, tocava From the Beltles, que é uma música mais simplesinha, totalmente diferente de Master of Puppets. Inclusive, tem uma curiosidade que no Master of Puppets, aquela parte mais quebradona do... Eu sempre errava, claro. Porque eu não sabia contar. Não sabia contar. Não sabia a contagem. Esse pá, eu acho que até hoje eu não conseguiria fechar. Eu teria que dar realmente uma dissecada na música para entender o que estava acontecendo ali. Eu te entendo, Lars. E aí... Aí, tipo, depois daí... Eu comecei a visitar a loja de disco e tal. E na época não tinha assim, um acessaço à internet. Era um negócio bem pequeno. Tava começando ali. Começando, né? Então era tudo mais voltado para telefone fixo, anúncio de jornal, né? E aí eu visitava a loja de disco, tinha um muralzinho de anúncio lá. E aí tinha uns anúncios de banda. Banda tal, não sei o quê, pipipi, papapá. Eu ainda não tinha meu equipamento, mas aí os caras... tipo assim, disponibilizariam para mim, né, para poder realizar ensaio, para entrar na banda, e eu comecei a entrar numa banda de cover que variava de Halloween e Iron Maiden. Iron Maiden e Halloween, era basicamente isso. Acho que tinha alguma coisa ou outra de outra banda, acho que era alguma coisa do Gamma Ray. Era tudo dentro daquele universo ali. Iron Maiden e Halloween. Beleza. E aí eu entrei em contato, tal, não sei o quê, e tempos depois eles me ligaram. E aí eles marcaram um ensaio comigo. Aí eu fui pro estúdio, tal, não sei o quê, peguei os pratos emprestados, pedal duplo, não sei o quê. E pedal duplo eu nem tocava ainda, levava de enxerido também. Mas beleza. E aí, tipo, começamos a ensaiar, a banda era iniciante também, os caras queriam fazer um som, tal, tudo mais, e tava ruim de baterista na época pra eles, né? Então eles ficaram comigo por um tempo, né? Tava valendo a pena ali naquele momento. E o vocal mandava bem? Cara, pra época... que eu ouvia, no meu ouvido soava bem. Né? O nome dele, até hoje eu lembro dele, o nome dele, porque o nome era bem diferente. O nome dele era Eufrásio.
Eufrásio. Puta No nome vocal, diferente. Eufrásio, é isso. Parece É. nome de gente mais velha. Tipo assim, né? isso. Pois é. E aí, cara, ele era um vocalista bom, cara. Ele não era ruim, não, cara. Eu acho que ele foi, se pá, o melhor vocalista das bandas que eu tocava bateria. Legal. O resto, infelizmente, não. Mas beleza. Aí comecei a tocar em bandas autorais, passei um bom tempo assim por bandas autorais, tocando metal tradicional, alguma coisa mais próximo ali do que seria o power. Aí eu já tava um baterista melhor, já tava segurando a onda, né? Tocava qualquer coisa do Halloween, por exemplo, Boa. Iron Maiden, essas coisas assim, sem grandes dificuldades. Uhum. E aí eu virei meio que o baterista, assim, das bandas da vizinhança toda, né? Por um bom tempo, assim, porque realmente aqui eu não sei como é que funciona. Quer dizer, sei. Não funciona muito bem. Tem pouco baterista e os poucos bateristas aqui tem tudo cheio de Então, banda. cheio de bandas Pois é, bons. mesma coisa lá em Recife. E aí eu acabava sendo o tapa-buraco de todo mundo lá, né? Aí tinha banda que eu nem sabia que eu tava dentro, né? Os caras ligavam lá, ó, tem ensaio tal dia, não sei o quê, tá? Falou. Aí eu, quem? Sabe? Só Aí, tipo, ir depois lá os caras e ligaram, ver, né? ah, ó, Chega aí. é fulano que é amigo de ciclano que disse que você tocava tal música, então pega essa música e cola lá no estúdio tal, beleza? Beleza. E aí eu conheci os caras lá no estúdio. Era um negócio assim tão espontâneo, tipo, era uma alegria tão grande assim de fazer as coisas, que eu acho que a galera não tinha nem noção se o cara tinha tempo, se o cara queria fazer ou não. Parece que todo mundo tava E afim. nessa época, assim, Não, né? era Quando fácil. você tá ainda jovem e tal, tudo é alegria, né? Pra Pô, caramba, pra caramba. vamos tocar. Era Sim, isso, sim. né? Você não tá preocupado Inclusive É. nessas loucuras, assim, eu cheguei a tocar até com pessoas que hoje em dia são, de certa forma, até meio Ah, famosinhas. é? Você sabe quem é o Rasta? Rasta. Que ele, inclusive, parece que participa daquele site do Brasil Paralelo, alguma coisa assim. Hum, Então, ele tocava baixo em uma das bandas que eu toquei bateria. caramba. Então, meio que assim, a gente já se conhece, ó, de, sei lá, mais de 20 anos já. Então, Caralho, da hora. era muito louco, tipo assim, como a gente se comunicava na época. Não? Hoje em dia é toda uma formalidade, né? Aquela coisa, ó, então, cara, aqui eu tenho uma banda, que tem umas composições assim, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp com uma música aqui, você dá uma sacada, aí você pensa com carinho e tal. Não tinha esse negócio. Ó, cara, tá afim de tocar, bora fazer e acontecer e tal, não sei. Já estávamos no estúdio, né? Era um Uhum. negócio bem doido. Mas em compensação também era aquela coisa totalmente sem seriedade, né? Era para se divertir e tal, tudo mais. E é isso. Aí eu cheguei a gravar uns 2 registros assim. Aliás, um eu não cheguei a gravar, eu cheguei a digitar o que é que eu fazia, porque o cara fez tudo no Guitar Pro lá, né? A gente não tinha grana pra gravar no estúdio e tal, Sim, tudo sim. mais. Então eu fazia lá o que o cara dizia, ficava solfejando a batera pro guitarrista. Ele fazia o midizão lá no Guitar Pro, Guitar Pro que eu acho já que era era. Guitar Pro 3 na época. Meu, Era mas muito isso antigo. aí salvou, né? Nossa. Na Né? época era uma Porra. moda, assim, meu, Era o que tinha. ficava escrevendo, querendo compor. Pois Era é. muito legal, né? Era o Quando que lançou tinha, isso. e era o que né? tinha, né? Hoje em dia, se pá, você faz qualquer coisa, já vai abrir uma DAW, já tem uma Sim, dá pra interface, né? fazer. Mas foda. ainda tem gente bastante. O Jank mesmo. Sim, E meu escreve guitarrista. no Guitar Pro Meu muito guitarrista bem também. lá. Meu tal. guitarrista É também. uma mão O na Guto, roda isso aí. ele utiliza Guitar Pro até hoje. E depois você pode pegar e exportar, né? Os Sim, MIDs. Né? exatamente. E facilita muita coisa, porque, tipo, até numa produção de uma música mesmo, vamos supor que o cara não toca um teclado, mas o cara sabe o que ele quer do teclado, aí ele vai, cria as dinâmicazinhas ali. Pode ser que não vai ficar igual a mão de um cara ali fazendo, né, e tal, mas já resolve muita coisa. Sim, né? ajuda muito. Pois é. Até pra guia, pra gravar. Sim, sim. E aí, meu, nessa brincadeira chegou um ponto em que eu parei de tocar em bandas porque nessa época eu já tinha meu equipamentozinho lá, não tinha uma bateria, mas tinha pratos, tinha pedal duplo, tinha as estantes para cada prato, tal, não sei o que, tava me Tava organizando. rolando. Era o desenvolvimento acontecendo ali. Mas aí chegou um ponto em que eu conheci uma pessoa, né? E essa pessoa veio ali de brother, tal, porque ele era conhecido de outras pessoas que eu conhecia, tinha amizade. E aí ele começava a me ajudar indo para os ensaios comigo, que a galera ia para curtir também, tipo, era a banda, mais uns 10 negros que ia Assistir, para né? assistir, para curtir, para, né? E os estúdios, sei lá, mais ou menos do tamanho dessa sala, assim, vez ou outra. Então cabia a galera tranquila, né? Não dava Que é problema. raro, né? Tem Sim. muito estúdio Sim, que sim. mal Que é cabe a forninho, bateria. Pois ali. pois é. Aí, nessa brincadeira, o cara chegava lá, cara, ó, faz o seguinte, deixa teu pedal comigo e os pratos que eu vou dar uma polida, porque o pai dele trabalhava com pintura de
de veículo, então Uhum. ele tinha material para fazer e ele já tinha feito esse tipo de coisa para mim, né? Aí me entregava os pratos uma joia, sabe? Limpo, bonito, tal, os pedais e tal, tudo organizadinho. Beleza. Aí certo dia ele pediu para fazer a mesma coisa, que o cara queria me ajudar, o cara era meu amigo, né? E aí o cara desapareceu com o meu equipamento, cara. Pois é. Nossa. E aí, certo dia, eu ia marcar um ensaio com uma das bandas que eu tava, que era uma banda autoral, tal, já tava com demo gravado e tal. E aí eu fui no estúdio para marcar pessoalmente, e aí eu vi uns equipamentos assim no mural do estúdio, que era muito parecido com o meu, cara. Sabe? E aí eu olhei assim, caraca, velho, que equipamento legal aqui que você tá vendendo. E, pois é, mano. Teve um cara que trouxe aí e tal, não sei o quê. E se você levar esse kit de pratos aqui, você ainda leva esse bag aqui. Aí na hora que eu olhei o bag, era um bag amarelo da Mine, que eu tinha ali, né? Que ele tinha até uma costura rasgada ali no canto. Eu, cara, não tem como isso não ser o meu equipamento. Aí na hora que eu olhei, eu fiquei horrorizado. Eu quase tive um treco ali. Troço, Sabe o Chaves? Uhum. Aham. Aham. Aí eu saí correndo, marquei o ensaio, mas ao mesmo tempo na minha inocência, porque assim, eu sempre fui um cara meio bobão mesmo, assim, não era um cara muito Inocente, você diz, malandro. não tinha muita Não malícia. não tinha malícia nenhuma. Aí eu, beleza, fui atrás do cara ligar pro cara, eu ligava, o cara não atendia, liguei pro irmão dele, o irmão E você dele não falou sabia. nada ali pro cara do estúdio Na que era hora seu? não, porque eu não queria, eu ainda tava querendo acreditar que não era meu equipamento, Entendi. né? Aí eu consegui falar com o cara, eu cheguei lá, cara, você não vendeu meus equipamentos ali pro estúdio tal, né? Aí ele, calma, cara, deixa eu te explicar, me encontra em tal lugar e não sei o quê, pipipi, papapá. Aí eu fui encontrar o cara, velho, o que é que tá acontecendo? Ele, não, cara, que um cara me ameaçou e eu tinha uma dívida e não sei o quê, e pipipi, papapá, peguei seu equipamento e tô fazendo isso. Eu, mano, você é louco, cara? Tipo, você pega as coisas dos outros pra poder fazer esse tipo de coisa e tal. Aí foi um estresse do caramba. Depois eu descobri que o cara que tava cobrando a grana dele, ele era um famoso dedinho bom. Uhum. Aí eu... Imaginei pra fazer Não, isso. eu deixei pra lá e piquei a mula. Né? Não fiquei perto dele, né? Mas ligava pra mandar. Mas você não foi no estúdio e falou, "Ô, isso aí foi de furto, é meu? Cara, Isso aqui." por burrice, não. Inclusive, esse equipamento desapareceu rapidinho, né? Então, acabou que Puta, perdeu eu mesmo, perdeu tudo. perdi legal, Foda, hein? né? E aí, desde então, aconteceu que eu realmente tive um belo de um hiato da bateria, que dura até hoje. Ah, sério? Daquela época pra cá, Sim. aí você não tocou assim mais profissionalmente, esse tipo de Não. banda? Aí eu larguei a bateria, fiquei realmente traumatizado, né? Porque uma situação daquela. E eu também não sabia Desanima, como né? resolver, não sabia se eu ia pra polícia, não sabia que se ia no pai do cara reclamar É. alguma coisa. Putz. Eu era um cara que, tipo assim, no momento em que aconteceu isso, eu já era um recém de maior. Tinha 18 anos de idade, mas ainda assim um menino, né? Não tinha malícia, não tinha esperteza para as coisas, não percebia quando estava sendo roubado, né? Uhum. Então acabou que ficou por essa, né? E aí eu perdi meu equipamento, não fiquei sem fazer nada. Até que, como nessa época eu me arriscava a cantarolar uma coisa ou outra, então uma outra banda que já me viu em ação em uma das demos que eu tocava bateria, que eu gravei uma coisinha de voz ali, aí tipo sempre se espalhou a ideia que eu tinha cantado aquelas partes ali que a galera tinha curtido. Uhum. E eu ainda não tinha noção de nada, de técnica, nem nada assim. Mas aí os caras chegaram pra mim que foi o momento em que eu entrei na banda Preacher, né? Que era uma na banda de Preacher. metal tradicional, com elementos de thrash metal, que inclusive foi engraçado porque era uma banda totalmente tradicional zona mesmo, né? Tipo New Wave e tal, tipo Iron, Saxon, essas paradas assim. E depois de um tempo, quando teve uma ascensão de uma banda carioca que foi pra lá, pra Recife, acabou que influenciou a banda de uma certa forma, porque eles eram uma banda meio que com elementos meio power, mas misturava vocal gutural e vocal melódico. E aí o guitarrista começou a fazer os guturais, né? Nas composições seguintes, e eu cantava a parte mais Isso melódica. era que ano? Hã? Que ano, mais ou menos? Cara, eu acho que 2004 ou Ah, 2005. foi na época que começou a aparecer essa moda de Sim, cultural, limpo, assim, nas por as aí. bandas, Eu não né? sei exatamente quando foi que começou. Mas nessa época aí foi quando Porque tinha os lançaram... new metal, né, nessa época. Mas era diferente. Era tipo assim, era realmente uma sonoridade que não era tão modernosa,
né? Não era tipo Deftones, Linkin Uhum. Park, essas paradas. Uhum. Era uma coisa realmente metal tradicional, melódico, pedal duplo, solo virtuoso. Entendi. E, de repente, o cara tava cantando melódico lá, bonitão, de repente chegava uns gutural do inferno mesmo. Uhum. Aí, aí você via a coisa acontecendo. Aí a gente conheceu uma banda nessa época que era o Nordheim, que era uma banda do Rio de Janeiro. Ah, verdade, né? essa aí eu conheço. Meu, a banda também. sensacional. Felizmente voltou à ativa, lançou até disco, né? Grande vocalista, que é o Hélio Oliva. Puta vocalista foda pra caralho. Uhum. Grande amigo meu hoje em dia. É muito doido você fazer amizade com os caras assim, sei lá, 15 anos depois. Eu tinha esquecido do nome dessa banda, Pois mas Que na inclusive época do tinha... ICQ ali... Uhum. E aí tinha uma certa relação também com a galera do Tribuzzi, porque a banda então, do por causa Tribuzzi- disso, porque eu falava muito com o Tribuzzi no ICQ, né? A gente Sim. começou a amizade nessa época. Uhum. E eu, se eu não me engano, eu não sei, tinha alguma coisa do Nordheim, não sei se era aluno dele, o vocalista, ou se Não sei eles dizer. fizeram alguma... Ou se não, eu acho que o Tribuzzi talvez gravou uma música com eles. Sim. Participou de uma música, Sim. acho que foi isso. Isso mesmo. Foi Acho daí era- que eu conheci a banda, que acho que ele me mandou pra Sim. eu ver. E, nossa, eles lançaram o The Raw of Metal Power, que era o nome do primeiro disco, né? E aí eles conseguiram fazer uma turnê nordestina, passaram por várias cidades, inclusive por Recife, né? E aí eu acabei conhecendo a banda, comecei a ter uma certa proximidade. Eu cantei em um show deles, numa doideira só, cara. Foi... O Nordheim. Sim. E aí o que aconteceu? O Nordheim ele tinha mudado de... Foi numa segunda aparição, né? Que eles já estavam com outro disco que era o Total War, né? Que era realmente isso, tipo assim, falando de guerra, de batalha, não sei o quê. Aí o cara cantava melódico, outro do lado tinha um cara fazendo os gutural e o pau comendo lá. E aí, certo dia, eles fizeram um outro show em Recife, né? E aí eu fui fazer um show no Cabo de Santo Agostinho com uma banda que eu tinha, que era a banda que... A última banda que eu tive como baterista. E aí a gente voltou para Recife e foi justamente pro Recife Antigo onde tava rolando esse show deles. E aí a gente entrou lá, meu. Foi lá, assistiu o show e tudo mais. Tava no final, os caras chamaram lá, ó, quem é que manda um Breaking the Law? E vamos botar um vocalista aqui pra cantar aqui. Aí os caras me empurraram lá pra dentro, sabe? Tipo, a galera bem doideira, sem noção. Aí eu, tipo, tá, eu lembro da melodia. Aí ele, não precisa nem saber a letra. Aí eu, ótimo, bora. Partiu. E aí, velho, foi ali que eu tive a primeira oportunidade, assim, de me apresentar ao vivo como vocalista, né? Foi bem doido. E aí, curtiu, sentiu a energia Nossa, ali. vibe total. Foi muito divertido, né? E aí, meu, eu acabei entrando no Preach e tal, e foi um momento interessante, assim, que eu gravei o meu primeiro registro, né? Que é o Face the Facts. Tipo, até então não tinha nada da minha voz gravada, a não ser umas demos com o próprio Preacher, que era uma porcaria. E aí, beleza. Aí a gente, graças a essa demo, a gente conseguiu tocar com várias bandas, fazer abertura para várias bandas de expressão, né? A gente já tocou com Viper, já tocou com... Não, Nordheim não tocou, não. Mas a gente já tocou com Angra. Isso na época do Preacher. Sim, na época do Preach. A gente abriu o show do Angra, a gente tocou com o Nordheim, com o Nordheim não, com o Viper. E também com uma banda assim que desapareceu por um tempo aí, mas a galera conhecia bastante no metal tradicional, que era o Dominus Praelie. Esse eu não É uma lembro. banda de Santa Catarina, né? Inclusive o guitarrista, ele é meio que produtor de turnê de alguns artistas internacionais. Olha, Então o cara tinha costa quente, né? Então ele Legal. conseguia sempre estar fazendo turnê. E aí a gente acabou pegando um desses shows Colocar, e fazendo né, a abertura. E a gente fez essa abertura, inclusive, foi em Campina Grande. Foi, tipo assim, foi fora do estado até, né? Então Show. foram oportunidades bem interessantes, assim, que eu jamais imaginaria que eu ia fazer. Eu só era um cara que queria cantar e tocar numa banda, né? E de repente, do nada, começamos E aí do Preacher pro Caravelos, como que Do foi? Preacher pro Caravelos, cara, na verdade ainda teve um meio disso. Falei. né? Quando eu saí do Preacher, foi o momento que eu saí do Preacher e acabei entrando numa outra banda, que essa foi a banda mais confusa de todas, porque eu sempre quis cantar uma banda de power metal, né? E o Preacher, de certa forma, eu curtia, mas eu me sentia um pouco preso no tradicionalzão o tempo todo, né? Entendi. Beleza. Aí, eu fui chamado para uma banda de power, porém, os caras disseram, não, que assim, a banda de power metal, com influências de Angra, de Xamã, de Halloween, de Stratovarius, de Nárnia, de White Cross. Você falou, tô em casa agora. Hã? Aí você falou, tô em casa agora, é o que eu queria. Aí falou umas bandas, tipo assim, beleza, né? Tipo,
Só que a banda, ela era uma banda totalmente, assim, focada no meio cristão, tá ligado? Ah, certo. Só que aí é aquela coisa, pra quem me conhece bem, eu não sou lá um cara muito religioso, né? Aham. Pra não dizer nada, mas tudo bem. E aí eu tava num tesão muito grande de cantar numa banda de power metal. Aí o que eu fiz? Vamos aí, né? Bora. Aí eu fui, entrei nessa banda, a gente ensaiou bastante e tal. Uhum. Inclusive tinha membros do Caravelos nessa banda na época, que era. O nome da banda era Divinus Imperium. É uma das bandas assim, que eu fiz parte por um período. Aham. Nunca gravei nada com eles, nem nada, mas aconteceram umas coisas legais. Por exemplo, E era tudo autoral já. sim, era autoral, eu já não tocava mais cover. Tipo assim, tinha um cover ou outro Uhum, nas sim, músicas assim, da normal, banda, num né? show, né? Porque essas bandas sempre tinham no máximo umas 3 músicas, um EPzinho ali, nunca tinha um Aham. álbum É. ou uma carreira já Até consolidada. porque pra gravar era uma época ainda difícil, né? Muito difícil, Custoso, muito né? Tal. difícil. Não tinha ainda os home Não studios, né? tinha, Dessa época. era outro rolê. Facilitação, Sim. né? E aí, meu, nesse período, a gente chegou até a abrir um show do Oficina G3. Ó, Que aí, tipo louco. assim, eu estava que prestes... tinha a ver, né? Tinha super, né? E eu tava prestes a sair da banda, porque realmente não era uma parada que eu queria pra mim, Uhum. né? Nada contra quem faz, tal, tudo mais. Mas, assim, não faz parte da minha essência. Eu Aham. acho que deve ser muito legal pra um cara que realmente é cristão, que o cara realmente vive aquela fé, aquela coisa ali, né? É uma coisa totalmente diferente. Só que sabe quando você sobe no palco, você tá curtindo tocar as músicas e tal, tudo mais, mas você tá falando sobre uma coisa que você não bota muita fé? Sim. Pois é. Aí meio que eu ia saindo já. E aí o cara, mas vamos abrir o show da Oficina G3, vai sair mesmo? Aí eu, tá bom, vamos fazer esse show aí então. Aí depois eu saio. Aí vocês arrumam um vocalista bom aí e tal, que seja do meio e tal, né? Porque, tipo assim, todos esses caras são meus amigos, né? Uhum. Tenho contato até hoje e tal. E, cara, é porque realmente é uma questão de essência, né? De ideologia, de objetivo e tal, De né? estar ali Deu na Fagner, mesma conexão, né? sim, Na sim. E mesma. era uma coisa diferente, né? Tipo assim, não era uma coisa que realmente fazia a minha cabeça, né? Uhum. Embora eu, sei lá, eu escute bandas do estilo. Eu lamentei muito ontem não poder ter ido no show do Rob Rock com o Narnia. Putz, eu queria ter né? visto Hobby Rock Pois também. é. E E aí, queria também o Manowar, que não. então, pronto. Então, é aquela coisa. Acabou não rolando, mas são bandas que são desse meio e tal, e eu acho bem bacana, né? Uhum. E aí, tipo, sei lá, tem outras bandas como Divine Fire, sei lá, o Impellitteri, né? É, Que o Rob Rock que é era do do Hobby Impellitteri, Rock, né? é. Então, pra quem sabe do que eu tô falando, sabe que o negócio é louco. E aí acabou que eu saí dessa banda depois dessa apresentação, mas era uma coisa que eu queria pra minha bagagem, né? E como se eu saísse, eles iam ficar sem vocalista, ou então algum membro da banda ia cantar pra poder tapar o buraco, eu preferi fazer em nome da amizade e da oportunidade. Uhum. E aí depois eu saí, e aí eu fui convidado pro Caravelos, porque o baixista da banda na época, ele era baixista do Caravelos, e por coincidência, depois o baterista da Divinus Imperium foi pro Caravelos também. E aí formou o time que formou o disco que a gente lançou ali por volta de 2010, que foi o Now de Machine, que é um disco que eu tenho muito orgulho, né? Apesar de toda a dificuldade que foi para poder fazer e produzir esse disco. E tem um puta som, né? Sim, Esse álbum, né? pra época foi bem bacana. Tipo, e o pior de tudo, assim, que a galera vê de fora, acha bacana, beleza, mas se o cara visse como é que foi produzido, porque é o seguinte, foi gravado numa Delta 1010. Sério? Uma Delta 1010. Caramba. Sabe o que é aquele que o Glauber, o guitarrista, dono da banda, usava de monitoração? Ah. Um microsystemzinho da sei lá que marca era. Nossa. E, cara, ele conseguiu tirar um Tirou. som incrível, assim. Até hoje eu penso, velho, realmente o cara merece respeito por esse feito. Eu comecei com a Delta 1010 também. Pois é. E aí o que acontece? Vai Eu ver. nem cheguei a ver um de perto assim. Aliás, vi porque eu trabalhei com varejo de instrumento nas antigas, né? Uhum. Mas eu nunca pensei nem entendo como seria instalar uma Delta 1010 no PC, tá ligado? Quando eu vim pegar minha primeira interface de áudio, já foi uma... Como é o nome daquela da M-Audio que todo mundo já teve? De 2 canais. É a Pro, né? De 2 Fast canais. Track. É. Fast Fast Track Track. Pro. É. Pronto. Fast Track. Exatamente. Aí eu peguei a primeira interface, foi uma Fast Track Pro. E aí foi onde eu comecei a gravar minhas coisinhas e tal, tudo mais. Mas realmente o feito de produzir esse disco e ele ficar do jeito que ficou foi algo realmente
bem louco. O Glauber, ele é um cara que tinha uma visão muito, muito além em relação a isso. Ele já era um cara que estava estudando produção também, né? Eu Uhum. acredito que deve ter ajudado de alguma forma. Claro. E aí a gente teve condições de ter um disco realmente digno, né? E Bateria você já foi... tava mandando bem ali na voz, né? Tava, mas ainda assim eu não era um vocalista, tipo assim, excelente, não. Eu tinha minhas dificuldades. Um pouco Né? mais limitado, assim, Sim, vamos sim. falar. E eu também não tinha acesso a uma técnica mais apropriada. Então, como... limitado que eu disse nesse sentido, né? Que aí você meio que sabe fazer de um jeito, se você tá meio diferente num dia, meio doente, alguma coisa, já, opa, o que que tá acontecendo? Né? Você Sim. fica meio na corda bamba, Bem né? isso. Não mas sabe era se bem isso. adaptar ainda por Sim. causa dessa falta de leque, né? De conhecimento. Sim. E aí eu também estava na época que eu queria soar tal como algum vocalista preferido, né? E na época, assim... Quem que era a sua inspiração na Minha época? inspiração aí? naquele momento ali era o Eduardo Falaschi, né? Que, tipo assim, era um cara que eu ouvia cantando no Symbols, por exemplo, junto com o irmão dele. E eu lembro que tinha coisas que você fazia bem parecido quando Sim. você queria, né? Ficava com aquela os cacuete característica. Lá, tinha os cacuete lá, não tinha jeito. E aí, tipo, ele também curtia, o que ficava ali, tipo, mano, ficou muito parecido com não sei quem e tal. Então tá bom, né? Então fica assim. E aí a gente lançou esse disco, que rodou o mundo todo também. Só não rodou muito o Brasil, cara, por incrível que pareça. Nessa época você já estava aqui em São Paulo? Não. Ainda não, você estava lá ainda. Tava lá. Eu vim pra São Paulo em 2013. Esse disco foi lançado em 2010. Uhum. E aí, depois que a gente lançou esse disco, apareceu algumas oportunidades, né? Como lançar o disco lá fora, Sim. né? Que saiu lá fora mesmo, aqui no Brasil, só quem tem é a versão importada. E aí a gente lançou pela Metalodic Records, que era um selo de lá da gringa. E eu acho que a gente conseguiu alcançar alguns países lá, como Japão, França. A divulgação no Brasil é mais complicada, né? Ainda mais complexa. naquela época, né? Sim, sim. Hoje em dia melhorou um pouco, mas ainda é mais fácil ser, né? Até Os pelo streams apoio, ajudaram né? um pouco nessa questão, porque hoje colocaram tanto as bandas gigantescas como a Iron Maiden, como as nossas, assim, em pé de igualdade de acesso. De acesso, exatamente. Então já fica mais fácil. Mas na época, meu amigo, ou você tinha um CDzinho lá, ou você soltava, sei lá, no MySpace, né? Fica do mais. Mas Exatamente. você sabe de uma coisa que até, né, na época que você trabalhou na loja de discos, né, não sei se... Mas antigamente, eu acabava conhecendo mais bandas pelo fato de você não ter acesso muito às coisas. Então, por exemplo, eu ia na galeria, nos lugares e tal, aí eu olhava assim e falava, caramba, essa música From Out of Nowhere, por exemplo, um cover. Pô, essa banda aqui gravou essa música que eu gosto aqui. No caso, por exemplo, foi Apocalíptica, que é a banda só do... Eu nunca nem conhecia, mas aí eu olhei e falei, pô, vou comprar, entendeu? Aí você compra para ouvir uma música e você acaba conhecendo o resto do trabalho. Pois é. Então as bandas faziam muito disso, lançavam um cover, alguma coisa, porque aí a pessoa ia e comprava para ver como ficou e acabava conhecendo o trampo. Tal. Hoje em dia, se fala assim, você viu a versão tal de tal banda? Você vai lá no YouTube, ouve a música tal e acabou. Você não quer nem saber de CD. É tudo muito assim. A gente ficou mais preguiçoso, né, nesse sentido e perdeu, acho que, esse mercado da pessoa arriscar no novo, né? Igual quando lançou o Ed Guy. Ninguém conhecia, aí o cara da loja falava, essa banda aqui é nova, ó, tá show, tá não sei o quê. Aí o cara arriscava e comprava. Aí a partir do momento que você comprou, você vai ouvir várias vezes porque você gastou seu dinheiro ali e você não vai comprar outra tão rápido. Então, tinha isso. Hoje em dia não, você começa a ouvir ali, não gostei, já pula, já esquece. Era a lei do garimpo. Então, eu gostava bastante dessa época. Eu vou dizer que eu não fiquei tão preguiçoso assim. Eu sou o cara que eu tô sempre aberto. Mas, tipo assim, garimpar, não sou lá um garimpeiro. Mas assim, o que acontece? Eu sempre tô aberto a conhecer as bandas. Que, tipo assim, tem muitos caras assim de banda que são grandes amigos meus, que eu conheci justamente por indicação. Hoje em dia, se eu conheço, por exemplo, My Streak, X-Fears, Tranquil Ghosts, dentre milhares de outras bandas aqui do Brasil, é justamente por conta de indicação. Eu ouço, naturalmente eu ouço, porque eu tenho uma curiosidade de entender como está o mercado de bandas, de como eles estão trabalhando e do que eles estão trazendo de novo, ou não, até porque não precisa inventar a roda para poder ser bacana, né? Sim.
Então eu acabo conhecendo muita banda assim. E aí eu vou fazendo, ampliando cada vez mais o meu leque de Eu digo amizades, assim de que é meio contatos. diferente nessa questão da pessoa fazer aquisição, né? Porque, por exemplo, às vezes você entrar numa loja, tava tocando um som, fala, Uhum. porra, legal esse som. Você não vai ficar lá ouvindo o CD Sim, você inteiro, tem que você não levar pra vai. casa. Aí você gostou, você, beleza, vai pegar as economias lá, vai ser esse aqui. Aí você pega, Sim, levava, e nisso a banda tá vendendo trampo, tá, não sei o quê. Hoje em sim, dia é aquilo lá, a pessoa Bem fala, mais te isso. manda ali, você já escutou e sim, ou você vai gostar, tal, mas meio que morre por ali, não tem sim. esse giro de, É. né, da pessoa A não ser que fazer te essa toque aposta, assim. muito. A não ser que seja uma coisa É, assim que você tá vendo, vamos ver esse negócio aqui, de repente, sabe? Tipo, Uhum. caraca, velho, que isso, né? Isso aconteceu uma vez quando eu tava passando a timeline do Facebook, e aí apareceu uma banda chamada Carpathia pra mim. E aí, tipo assim, conheci naquele momento. Eles devem ter investido uma puta grana no Facebook pra poder chegar a tanta Chegar. gente assim, né? E, cara, desde então não parei de ouvir. Uma puta banda, o vocalista canta muito e tal, e as músicas são bem bacanas. E aí, tipo assim, de acordo com esse tipo de estratégia marqueteira deles, eu conheci outras bandas também, né? Porque também tem o lance do Spotify, que, tipo, você conhece uma banda, tipo, bandas similares. Aí você vai vai... indicando, Aí, joga pela ali no meio, curiosidade, né? você vai garimpando pra ver o que é. Aí, tipo, Uhum. lógico, você vê a primeira, segunda, terceira música ali pra ver qual é. Se não fizer muita cabeça, você já passa. Mas tem outras que ficam, né? Sim. Então, é assim, é meio que um garimpo diferente daquela época, mas ainda É. assim um garimpo. Uhum. Sim. É que antes eu digo assim, a gente se forçava um Uhum. pouco pelo fato que tá doendo no bolso ali. Então você Sim. comprou, eu comprei. Aí você vai chamar o familiar, vai não sei o que, vó, um CD novo aqui, ouve. Porque a gente não tinha tanto acesso. Então o que Sim, tinha sim. era o que você ia ouvir. Exatamente. Aí você ouvia, curtia, comentava e perdeu um pouco disso, Sim. entendeu? Dessa. Eu acho que o máximo próximo do que a gente tem hoje em dia de plataformas digitais, né? Era a galera toda se juntando numa casa só, levando os Então. refri, e aí, sei lá, 10, 20, 15 CDs empilhados E aí ali. troca, cada um empresta e Exatamente, traz. Isso aí mas... era legal. Pois Eu é, fazia isso, mas mas... era com vinilzão. Comprava os Nossa. vinilzão do Iron Maiden. Era Nossa, trampo, juntava velho. o bairro todo na Sai com casa as do brother. bolachas assim debaixo do É. braço. Bom, mas Muito vamos mudar de louco. assunto, senão eu vou entregar a idade agora. Eu também ganhei o meu primeiro álbum que eu tive foi um LP também, do Real Thing, do Fate No More. Olha que da hora. E você nem gosta, né? Não, e era uma época que eu tinha, assim, começado a gostar e eu ainda não tinha uma visão, não manjava direito. Eu vi o que passava na MTV, assim. Sim. Aí eu sei que meu pai colocou na vitrola e sem eu estar percebendo. E chega e falou, olha, não é aquela banda que você gosta, não sei o quê. Aí eu ouvi a música e eu não conheci, porque pra mim não tinha essa possibilidade. É aquela banda, só que é outra música. Eu falei, não, nada a ver, não é isso daí. Aí ele, não, eu acho que é, não sei o quê. Aí eu comecei a ouvir que ele falou, deve ser outra música. Aí eu falei, nossa, acho que é mesmo, grava aí. Porque aí a gente ficava esperando passar em Sim. rádio pra gravar no cassete. Aquela bolinha de Aí papel na ele fita. mostrou que tinha comprado, assim, eu fiquei todo feliz lá. Tá. Né? Muito. Pois é, meu. Pois é, o meu primeiro LP, cara, foi o Intermission do Dio, que era um LP Começou ao bem. vivo, né? Mas, ó, das antigas eu ganhei de presente. Eu assim, de só forma bem tive esse aleatória. LP. Um Assim, monte. de banda, assim, que eu peguei. Porque eu tinha um monte, assim, meu pai, eles tinham, sabe, um monte de Xuxa, Balão Mágico, historinha do Chapeuzinho. Mano, tinha um monte de coisa lá. Então, nesse Rita caso, eu acabei de Lee lembrar e de uma tal, coisa. Eu tinha um realmente monte. tive uns LP da Xuxa também quando eu era criança. Boa. Mas não conta, né, meu? Tipo, agora que eu considerei assim, né, meu, né, que eu guardei, foi esse daí. Só que eu nunca comprei um outro LP, entendeu? Aí eu já comecei a comprar CD, porque Sim. já foi mudando a época e Sim, tal. sim. Pois aí Mas- eu também, assim, diferente de muita gente que é bem, como é que se diz, purista, né, com relação ao vinil. Não vem falar que o som do CD é melhor que o... Não vou dizer isso não, mas assim, eu não... Eu tenho meus problemas de toque, né? Aham. E tipo, você pega um disco, você coloca ali, de repente começa aqueles ruídos da agulha passando, eu não consigo, eu não tanco aquilo. O pessoal até usa plugin pra simular aquilo. Pois, eu sei, eu não vejo sentido nisso, e olha que eu Não trabalho é. com esse negócio há muito tempo, mas é gosto, né? Eu particularmente não consigo.
Não consigo. No máximo de barulho de vinil que tem é na abertura da Bloodstained. Pode Daí- liga um noise gate ali pra tirar o comecinho. Nossa. Porque a dinâmica, o vivo que vem assim que você escuta a banda é Pois é, sensacional. eu não consigo tancar isso e daqui a pouco eu já sei. Já pode me cancelar por isso. Ó, já- quem acha que vinil é bom, escreve aí nos comentários. Boa. Não, vinil é bom. Vinil foi assim o que trouxe a música para casa das Uhum. pessoas, né? No final das Não, contas. eu concordo com aquilo lá que a gente até já conversou uma vez. Eu acho que o vinil, hoje em dia, ele não é prático, não é um negócio assim, sabe, viável e tal. Mas se você tem condição de ter um equipamento ali high-end, o vinil vai te dar um som que o CD não dá. Mas é aquilo lá, se você tem um equipamento bom e ouvir um CD, você vai curtir legal do mesmo jeito. É o que eu falei, não é prático, não é viável, mas que tem ali uma diferença no som, tem, mas não é viável. Eu mesmo não tenho. Eu gosto, mas não tenho equipamento para vinil e tudo mais. Mas é isso, não é... Hoje em dia a gente vai mais na praticidade. A gente mal usa CD hoje em Sim, dia. sim. Tá E eu tudo tenho já uma- nos Eu tenho arquivos, uma né? pilha de CDs, mas hoje em dia, na hora de ouvir música, pensando justamente na praticidade, né? Que a gente tá Uhum. cada vez mais sem tempo. Então a gente o quê? Abre o Spotify ou o YouTube É, e já exatamente. é. Mas eu ainda no Mas carro eu gosto de CD. Eu ponho CD. Quando eu tiver não... um carro também, vou gostar de CD. Eu só ponho no pendrive assim, música que eu tô tirando, coisa assim, que aí meu foco não é curtir a qualidade, né? É ouvir só e Sim, acabou. sim. Mas Não, na hora que eu quero pôr ali pra Sim. curtir com o timbre, com o som, aí eu Com ponho o certeza. CD. Mas até hoje eu compro CD. Principalmente quando eu vou, por exemplo, em shows que eu vou tocar com bandas parceiras e tal, que eu curto. Por exemplo, vou tocar num festival. Se as bandas que eu gosto, normalmente eu não saio de lá sem o CD dos caras. Então é aquela coisa, tipo, normalmente eu tenho um driverzinho de CD do PC que eu coloco via USB e aí eu reproduzo. Uhum. Mas normalmente, assim, eu não faço isso. No máximo eu faço uma vez, duas, mas tem um CDzinho lá. Né? Faz parte da minha coleção e tal. É gostoso, né? Aquela coisa ouvir, Claro, lendo o encarte, ler curtindo, né? O ler o trampo, conceito da né? galera. Porque assim, no final das contas, tem muita gente que escuta música. Que, tipo, não é a mesma coisa de ouvir música, né? Então, tipo assim... Como se eles fosse não- uma música de elevador, né? É. Tá lá rolando, Exatamente, enquanto a tava pessoa rolando e fica acabou. fazendo as coisas. Mas ouvir é outro lance. Sim. Você ouvir, você lê as letras, você vê quem fez aquilo ali, o que o cara quis dizer naquela música, tentar interpretar novas possibilidades daquilo ali, né? Porque às vezes tem Sensacional. músicas que, tipo, você falava sobre isso na música ali e tal, né? Aí às vezes o cara, na verdade queria falar sobre essa história aqui, essa outra história aqui, você ainda achar novas possibilidades no... Eu gosto de ler até os agradecimentos, Pois quem cada um tá agradecendo, o que escreve. Eu acho que isso diz também já um pouco do artista, pra você Sim. conhecer. Eu acho. Quem produziu. E é importante isso de ir no show e comprar o CD, né? Porque você tá apoiando, né, a cena. Com certeza, as porque, tipo assim, normalmente é incrível como isso não acontece com a frequência que deveria ter, porque, sei lá, parece que só tá valendo fazer esse investimento na carreira de uma banda que se gosta quando os caras já estão lá em cima, né? Sim. E quando, na verdade, devia ser o contrário, né? Recorrente isso. Pois é. E aí, tipo... Mas é aquela frase, né? Não gostou de mim enquanto eu era. E agora não. O pessoal só quer entrar no embalo depois que o bonde tá andando, né? Exatamente. Ninguém quer empurrar A ali. galera já quer entrar no bonde e na janela. Uhum. Pois é. E aí, vamos fazendo nossos trabalhos, né, e tal. E realmente, tipo assim, voltando um pouquinho sobre a questão das bandas, assim, que eu tava fazendo, realmente, a gente chegou a fazer um CD bem expressivo, assim, para o mercado naquele momento ali. A gente conseguiu vários reviews internacionais, no Brasil também, foi bem elogiado. Tirou uma nota, acho que 8,5 na Road Crew na época, né, de 2010. E deu certo, foi bem bacana. E aí depois chegou um momento em que a banda precisou entrar em um hiato, né, por conta de motivos de força maior, e eu acabei desempregado. Putz. E aí no que eu fiquei desempregado, eu resolvi, tipo assim, começar de novo, mas não começar de novo em Recife, né? Eu queria Mas realmente... a banda, você ficou desempregada porque ela deu esse ato, parou ali de Deu um vez? hiato, Ou eles não deu- voltaram depois sem Ele deu um você? hiato,
sem data pra voltar, Ah. sem, tipo assim, eu fiquei naquela, tipo, vai voltar? Não vai? Não sei. Então, Preciso fazer alguma preciso coisa fazer enquanto alguma coisa, isso. exatamente. Até porque eu queria isso da minha vida, Uhum. mesmo sem fazer a menor ideia de como fazer isso, mas eu queria ir para algum lugar que pudesse, pelo menos, me pré-proporcionar isso, né? Uhum. Aí eu pensei, poxa, eu tive a oportunidade de estar em São Paulo pela primeira vez ali por volta de 2008, que foi antes de lançar o Knowledge Machine, Uhum. e gravei com o Soulspell, participei do concurso que eu venci e tudo mais. E aí, tipo, eu olhei, velho, é isso que eu quero. É daí pra cima, né? E aí eu resolvi realmente pegar a mochilinha, botar as roupas dentro e ó. Aquela época que você teve uns problemas, né, que precisou operar de Uhum. refluxo e tal, foi antes desse Soulspell de você vir para São Paulo ou foi depois? Foi depois. Foi Inclusive, depois. o Knowledge Machine ele já estava gravado, acho que já estava até lançado, e aí eu comecei a ter problemas, né? Eu lembro que isso aconteceu na época do Paradise Lost, do Symphony X, né? Eu assisti o show que eles fizeram em Recife e tal. Inclusive era muito louco, porque na época era o seguinte, você ia assistir um show do Symphony X por 30 conto, é um negócio assim Porra. inacreditável, né? É verdade. Mas era Eu, assim. eu uma vez também fui num show do Symphony X que foi tipo numa. Na época tinha as danceterias, né? Esses lugares, meu, lugar assim, pequeno. E era só assim, era você gastava igual indo num show pra ver um amigo, assim, um Pois é, barzinho, era pois é, coisa assim. Depois eu não fui mais. Eu pois é. fui enquanto Aí era eu fui essa nesse época. show do Symphony X e aí eu comecei a dar, a dar nota, assim, dos sintomas, eu acho que uma semana, duas depois daquilo ali. E aí eu comecei a sentir pesado que minha voz começava a falhar, a região média aguda desaparecia dia ou outro. Às vezes eu tava conversando com a pessoa e de repente a voz começava a falhar e tal. E eu, E você nossa, sentia sintomas assim, tipo, mais pigarro, a faringe mais cara, o inflamada, assim, pigarro mais era irritada, assim? Sabe aquela famosa tosse seca? Que você, tipo, Aham. tosse, você Parece que tem um não negocinho elimina nada. grudado e não sai, né? Exatamente. E aí eu acho que isso era É, reflexo do refluxo. Olha sim, só. Aham. é porque a gente tem essa sensação como se fosse um pigarrinho, alguma coisa Sim, presa, mas na verdade é que tá ali meio queimadinho, meio sim. machucado e E era você tá irritante. tentando tossir a sua E prega é, vocal pra fora. pois é. Não, Ah, E não aí é. e era algo irritante, né? E isso acabava com a minha voz. Uhum, Teve shows assim que eu tive que me virar nos 30 para poder entregar um show legal. Inclusive, foi um dos melhores uhum. shows assim que eu fiz na época do Caravelos, né? Foi o show da abertura do Angra na turnê do Aqua, né? Que teve gente que chegava para dizer até que o show da gente foi tão bom quanto, né? Uhum. Ah, Tipo, então, Bom. quando você fez o Soul Spell, você ainda tava com o Caravelos. sim. Na verdade, foi graças a, inclusive, uma das demos, assim, uma, era uma pré-mix, na verdade, do que seria do Uhum, Knowledge Machine, que o Glaber tinha me mandado. E eu mandei para eles para poder continuar participando. Mas como era uma coisa bem interna do Soulspell, né? Eles estavam escolhendo lá, fazendo eliminatória. Então, o que eles receberam lá era legal. É tipo, os caras imaginavam, beleza, se o cara soou assim gravado, então aqui, se a gente for fazer, vai ficar aham. legal também, né? Então, eu fiquei nas eliminatórias. E aí, no decorrer disso, eu nem tava levando fé que ia rolar mesmo, né? Até que chegou a semifinal, fiquei lá e eu tive que vir para São Paulo para poder participar da final. E aí foi a história mais doida, assim. Mais doida do que mudar para Recife, assim, com uma mão na frente e outra atrás, né? Putz. Porque assim, eu tava até falando com o meu batera hoje, né? Que, inclusive, tava com ele mais cedo, aniversariante, né, Augusto? Na É verde. ali. Feliz aniversário de novo. Boa. E aí o que acontece? Nesse dia, eu não fazia a menor ideia de como eu ia fazer para ir para São Paulo para poder ir para o manifesto, fazer participação e ver qual era, né? Mas eu tava determinado, né? Uhum. Beleza. E aí o dono da Blackout, que era a loja que eu trabalhava, o João Marinho, ele conhecia muita gente, né? E aí tinha um cara lá, que era o Fábio, conheço, eu tenho ele até hoje nas redes e tal, ele me ajudou muito com isso. Ele trabalhava com alguma coisa referente à transportadora. Hum. E aí ele conseguiu para mim uma carona. Não foi para São Paulo, mas foi para Bahia. Nossa. Eita. Ele me ajudou a descer um pouquinho mais, né? Aí eu, beleza, fui de Recife para Bahia de Uhum. carreta. De carreta. Era uma Scania. Beleza, chegamos na Bahia. O cara me liberou lá num
num lugar, numa avenida lá. Peguei um ônibus lá, aleatório, fui pra rodoviária. É tipo, ó, qual é o ônibus para a rodoviária? Ah, é o ônibus tal, beleza. Fiquei esperando, peguei o ônibus, fui pra rodoviária. Fiquei lá de, sei lá, 9 horas da manhã até as 19 esperando pelo ônibus que ia sair à noite para São Paulo. E era um São Geraldo. E aí, beleza. Peguei o ônibus, fui lendo meu livrinho, tava lendo alguma coisa na época, eu não lembro nem o que eu tava lendo. Mas beleza. Aí... Caramba, tem ônibus que vem direto, assim, da Bahia pra cá? mas é um rolê. É um Caralho, puta achei rolê. que tinha que ser no Tipo, avião mesmo. leva 2 dias. Nossa. 2 dias. Pois é. Eu acho que, assim, deve ser a Mas opção é pra quem tem 2 medo de avião, né? dias, mas como que funciona? É tipo leito? Vocês saem do ônibus, tem que... Como que Pinga, funciona, pinga. assim? Tipo assim, você vai, dá umas paradas pra comer e vai. E vai vindo, assim, tipo, Eu- só o motorista que troca Sim, e sim. você, se quiser, dorme ali mesmo, senão fica virado. Exatamente. Entendi. E aí, meu, a gente começou a viajar, deu problema no ônibus, quebrou, Nossa. né? Aí, tipo, a gente teve que esperar horas, assim, eu pronto. Isso já pode ser, eu já era o pessimista, né? Pronto, isso aí Sinal. já é um sinal, não vai dar certo. E aí, quando vê, os caras mandaram outro ônibus, que era eu acho que tinha alguma coisa a ver, Gontijo de São Geraldo, de alguma forma ali. Aí veio um ônibus da Gontijo, a gente foi, pegou o ônibus e foi. E aí depois a gente foi lá pra agência pra reclamar e tal, porque deu um problema lá e atrasou um monte. Teve gente que chegou lá que tava com o cronograma certinho e tal, tudo mais, e rolou um infortúnio, né? E aí, na hora que eu cheguei em São Paulo, cara, tipo assim, eu respirei fundo, assim, aliviado, mas ao mesmo tempo pera, mas agora eu tenho que falar com a galera aqui que eu consegui a hospedagem e tal, né? E na época, quem me ajudou muito com isso foi o Humberto Sobrinho, que é legal. o vocalista original do Glória e Ópera, né? Que é um Que cara que eu manda sou muito, muito né? fã, canta pra caralho. E me influenciou bastante também, né? E aí ele era o cara que ele tava em São Paulo justamente para ser testado para entrar no hangar, né? Eu tava no dia do naquela teste. época. Eu tava no dia do teste, foi um negócio assim que o maluco tava com sangue no olho para entrar no negócio mesmo, porque o que ele fez lá não é inacreditável. Caramba. Pois é. Aí era de manhã cedo, era umas 7 horas da manhã, chegando em São Paulo ali no Tietê. Sabia a menor ideia do que eu ia fazer ali. Aí beleza, eu subi as escadas e tal, e eu fui tentar ligar pro Humberto pra ele me orientar ali e me buscar lá na estação, né? E aí, cara, eu tentando ligar e não tendo resultado. O cara não atendia. Desesperador. Aí, tipo, meu, desespero foi no extremo, né? Aí eu comecei a mandar mensagem pros brothers de Facebook que eu tinha, que eu participava do Vocalistas de Metal, que era um grupo de Facebook na época. Facebook? Não, de Orkut. De Orkut. Caraca. E aí, meu, rolê do caramba, tal. Eu, cara, velho, o cara que ia me hospedar aqui, ele não tá me atendendo, tal, não sei o que eu vou fazer. Ele, cara, mas eu moro em Campinas, cara, é muito longe e tal, não sei o quê. Aí depois o outro, cara, mas eu moro em Ribeirão Preto, cara, é muito longe. Eu não fazia ideia que São Paulo era um país. Aí nessa brincadeira, meu, eu fiquei lá sentado, fui comer alguma coisa, tipo, calma, respira, tranquilo. E aí depois eu recebi uma ligação. Aí quem falou comigo foi o Milton, que era justamente o dono da casa, onde o Humberto também estava hospedado, e disse: "Você é o Rafael, né?" Eu, sim, sou eu mesmo. Ele, beleza, relaxa. O Humberto acordou aqui, ele já tá indo aí te buscar na estação. Fica esperando lá na entrada da estação do metrô. Aí chegou ele lá com a cara inchadona, com óculos escuro no olho, assim, com a cara inchadona. E ele já me botava uns apelidos, né, na época, que a gente já tinha uma certa intimidade, né? Ele, tá nervoso, viadinho? Inclusive tem um vídeo, assim, jogado assim, que eu nem tenho acesso mais, porque isso ficou num canal antigo meu, né? E justamente naquele momento, né, em que ele tava treinando as músicas pro hangar. Eu até te mostro depois. E aí, tipo, eu cheguei filmando ele de escondido. Eu vi esse filme. Era você filmando? Era eu. Quem tá no computador, Isso. Esse vídeo é muito legal. Era eu. E esse vídeo, tipo, alcançou uns números altos aí. Eu acho que se eu tivesse acesso a esse canal, eu ia ganhar uma grana. Né? Mas acontece, né? Aí...
Depois desse dia, eu tava lá, né, tal, tudo mais, eu tava me preparando para o dia da apresentação lá no Sospel. E aí, Deixa eu repor para você. sim, por favor. Chegamos lá no manifesto, tinha 10 candidatos lá, né, do Brasil inteiro, tinha gente do Rio, tinha gente de Brasília, tinha gente de São Paulo, tinha gente do interior de São Paulo. Então, foi muita gente, assim, de várias partes. E eu tava meio que representando o Nordeste, né? Eu acho que eu era o único nordestino lá. E aí, o cast era embaçado, né? Por exemplo, uma das pessoas, assim, que cantou lá, que eu acho que poderia ter levado fácil o prêmio, talvez por uma questão de propósitos do Sospel naquele momento, ela acabou não entrando, foi a Carol Miranda, que ela tinha uma banda chamada Darkager, que é uma puta banda que, tipo, é da região ali de Ribeirão Preto, né? Uhum. E, puta bandaça, a mina mandou muito. Ela chegou lá já abrindo o evento, cantando, acho que era Mirror Mirror, do Blind Guardian. Blind Guardian. E ela destroçou, né? E aí, na mesma noite, também tava o Guilherme Antonioli, né? Do Anaxis e também do Tierra Mística, né? Que hoje eu acredito que ele tá nessa banda também. Aproveito para mandar um abraço para ele também. Boa. E, foi um negócio inacreditável. Foi uma noite, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu nunca imaginaria encontrar pessoalmente, como Christian Passos. Christian, abraço pra você também. Chorito. Cara super querido, né? Inclusive, cara, vale a pena chamar esse cara aqui. Se é um prazer, se ele tiver afim, vai ser um prazer. Eu faço meio campo fácil. Boa. E, conheci ele, conheci o Bruno do Tuata, dentre vários outros artistas que estavam lá, que eu admiro muito, né? Uhum. Então, foi uma noite, assim, que eu tava com aquele pensamento, ganhando ou não ganhando, cara, eu já ganhei a noite, né? Porque foi um momento, assim, que eu conheci uns caras, assim, que eu já admirava de longe, ainda em Recife, nunca imaginaria que eu iria, sei lá, encontrar os caras, ver um show dos caras, ver os caras se apresentando. O Tito tava lá também, ele era um dos jurados. Então, pra mim, já foi uma noite ganha. E o fato de eu ter ganhado o concurso dentre 100 vocalistas do Brasil inteiro foi ótimo. E tinha então, voto de público também? Tinha voto de público E tinha voto de você jurados. não levou ninguém, né? Foi só na Não. raça, né? Aliás, eu não lembro se tinha voto do público, não. Sendo bem sincero agora lembrando. Mas eu acho que teve, Eu acho sim. que tinha um negócio Acho que assim teve, sim. de... Acho que foi público. Depois eu posso até perguntar pro Heleno só pra lembrar. Ele que lembra todos os detalhes de tudo lá, né? Mas eu acho que teve, sim. Eu não sei, não tenho certeza. Mas, tipo assim, a votação maior, assim, foi realmente dessa galera que tava de jurado. Aí tinha o Christian, Soma tinha o Bruno. tudo, né? O Bruno, na época, era pra ter tido 2 caras, assim, que são monstraços, assim, de metal, né? Que era o Mário Linhares e o Mário Pastore. Só que, por alguma razão, nenhum Mário, nenhum outro veio, né? Não conseguiram ir por... Acho que logística, né? Não sei. E aí, acabou que eu não tive a oportunidade de conhecer esses 2 caras, né? Mas eu acabei conhecendo depois, né? Depois que vim pra cá. Não o Linhares, né? Mas... O Linhares eu falava pelo ICQ. Eu mas falei com ele nunca tive amizade ao vivo. Assim. Eu já falei com ele pelas redes sociais, né? Mas tipo assim, pessoalmente nunca. ICQ era uma época muito legal, Sim. assim. Eu Tipo, a usava gente ICQ. tinha mais contato. Eu que fiz o ICQ do Kiko Loureiro. E aí... adicionei a galera e no começo é meio que falar só comigo, porque não tinha, né, muita gente e aquela coisa, ele não queria aparecer demais pra não, senão a galera encheu o saco. Legal. Mas eu falava muito com o Tribus e com o Linhares, eram os que eu mais conversava, assim, do Isso meio. aqui eu nunca tive, que era o da Florzinha, né? Então, pois é, eu usava o Mirk. O Scoop Script. Esse veio até antes, mas eu nunca usei, assim. Eu achava já mais confuso, tá? Eu gostava de ficar nesse aqui. Que você tinha que colocar uns códigos pra fazer determinado tipo de coisa, pra comunidade. Escrever colorido, fazer as coisas. Aí eu realmente usei por um tempo, até que veio as redes mais populares. MSN, né? Depois mudou, né? Aí veio Orkut, essas coisas assim, aí ficou tudo mais fácil, né? Bem mais fácil. E aí, nesse período, foi muito louco pra mim, porque, como eu disse, né? Eu já tinha ganhado a noite, né? Por estar conhecendo tanta gente ali, por estar junto com tanta gente talentosa. E já ia voltar feliz. E aí eu acabei ganhando o concurso, né? Que foi
Pra mim foi valiosíssimo também, né? Voltar pra Uhum. casa com um discão de vinil pintado assim de prata, Ó, em primeiro Que lugar. louco. Sensacional. E aí, meu, foi muito legal, porque eu comecei a ser um pouco mais conhecido aqui em São Paulo, né? Na verdade, no Brasil todo. E devido ao lançamento, né? Que o The Labyrinth of Truths, ele foi lançado fora do Brasil, não só aqui no território brasileiro, mas fora também. Então, veio muitos contatos, né? Como, por exemplo, contato com bandas como Carrion, que é uma banda francesa que desde 2010 a gente tá em contato e trabalhando junto. ó, Cada disco que eles lançam, ele me chama para fazer alguma coisa. Show. Já é o terceiro disco que eu participo deles. Uhum. Aí eu tive a oportunidade de participar também do disco do Stu Marshall, que é o Empires of Eden, que também já teve caras como Carlos Zema, Ralph Shippers, o Dennis Secati, do Pegasus, para quem conhece os metal tradicional. O Steve Grimmett, se eu não me engano, que é o vocalista do Green Reaper, que morreu ano passado, ou esse ano, se eu não me engano. E, meu, eu tive muita exposição, de certa forma, isso me rendeu várias oportunidades, Ah, né? sim, é sempre bom. Então, né? assim, às vezes o pessoal até não conhece muito, assim, minha carreira, minha discografia por aqui, mas lá fora o pessoal já viu que eu já dei uns trabalhos por aí, né? Já Show. lancei algumas coisas bem legais, né? E sigo lançando, né? Na verdade, todo ano tem alguma coisa dentro ou fora da banda, né? Uhum. E por aí vai. Show. E a transição que até aí você ainda não morava aqui, certo? Sim. Você voltou. Sim. E quando você veio pra cá, como foi se reestabelecer no meio da música? Cara, foi muito doido. Primeiro porque, assim, eu em Recife, eu trabalhava com música, eu dava aula particular de canto, mas eu trabalhava como varejista de instrumentos. Sim. E aí eu trabalhava no que era sei lá, como é o nome da rua de instrumentos daqui? Tipo Santa Efigênia. Teodoro Sampaio, Teodoro Santa Sampaio. Era Efigênia. Teodoro Sampaio de Recife, Uhum. né? Aí eu trabalhei em basicamente todas as lojas de lá. E aí, no decorrer dessa mudança toda, eu estava trabalhando em um shopping, que era uma loja de instrumentos de um shopping, que era bem famosa lá na época. E aí eu conheci um membro de uma das bandas que eu viria participar, assim, primeiramente, assim, quando eu cheguei em São Paulo, né? Que na época era o Cauê Leitão, né? Que era do sei. Andragonia. Uhum. Então, eu conheci ele porque ele foi na Gramofone, que era a loja que eu trabalhava na época, e ele entrou lá, era um cara gigante, assim, um cara com uns 2 metros, né? E ele foi lá apresentar os discos dele, né? Que ele tinha lançado um disco solo dele. E aí eu olhei assim, eu conheço esse cara. Né? E na época já existia o Andragonia, já tinha o disco lançado. E aí eu entrei em contato com ele para ter certeza que era ele, né? Nas redes. E aí ele respondeu, não, era eu mesmo que tava lá. Eu, caraca, velho. E aí, tipo, putz, que legal que você tá fazendo aqui. Ah, não, fui visitar uma pessoal da família e tal, tudo mais. E por pura coincidência, o cara tava no mesmo bairro que eu. Caramba. Aí a gente se encontrou, trocou umas ideias, o rolê foi legal. E aí, tipo, ele começou a jogar umas ideias pra mim de morar em São Paulo. Ele, cara, você canta bem e tal, não sei o quê, tem disco lançado. Você devia mudar pra São Paulo, cara. Você ia montar uma banda legal, tal, não sei o quê. E de repente começar a viver de música total, tipo, mais do que você já faz aqui, que eu sei que você dá aula. Aí eu comecei a ficar tentado, né? Aí, tipo, Caravelos, né? Parou. Não tem previsão nem nada. Então, quer saber? Partiu São Paulo. Comecei a pensar na possibilidade. E aí eu fui começar a conversar com o meu chefe na época, e a loja ela não estava indo lá muito bem, né? E aí eu pensei, beleza, vou conversar com ele, fazer um acordo, né? Tem aqueles acordinhos legais que a gente pode fazer, o cara me dispensava e tal, e ficava tudo certo. Aí eu, certo dia, fui conversar com ele que disse que queria conversar comigo. Aí eu, então tá bom. Aí eu fui lá, subi na sala dele, ele, olha, o negócio é o seguinte, a gente tá passando por uma crise assim, assada, não sei o quê, e a gente vai precisar dispensar alguém daqui. E como você é o cara mais novinho, você só tá aqui 1 ano e pouco, vou te pagar todos os seus direitos e não sei o quê, e pipipi, papapá, e eu por dentro... Na hora Aí certa. eu, nossa, sério mesmo? Entendi. Não,
faz parte, né? Faz parte. E aí ele, não, fique tranquilo, você me desculpe, mas é porque realmente é um momento, não é um momento, e não sei o quê. Eu, não, tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele, não fica chateado comigo, não, que eu gosto de você, que não sei o quê. E no final das contas foi isso. Tipo, eu tava querendo sair e ele tava querendo me dispensar e ninguém tava sabendo. No final das contas, saí em comum acordo. Aí, tipo, peguei todos os direitos que eu tinha de multa rescisória, tal, não sei o quê, FGTS, botei tudo no bolso e, ó, fui pra São Paulo. Vendi um monte de coisa que tinha em casa, né, porque não tinha onde colocar. E no fim, o Cauê que voltou, né? Que Pois é, Foi. pois é. De volta Pois é. lá pra lá. Aí eu voltei aí eu vim pra São Paulo, aí eu comecei, eu ia me envolvendo num projeto que ele tava montando com alguns membros da banda na época, né? E aí depois acabou que eu que acabei entrando na banda. Aí, tipo, eu passei um tempo lá, mas não funcionou como eu tava esperando. Aí eu acabei passando alguns meses e saí, né? E aí depois veio outras oportunidades, né? Que foi a que eu conheci, por exemplo, em um show, inclusive. Nem conheci os caras ainda, mas fui no show do Almar na época, que era a turnê do Unfold, né? E a abertura foi o Perception, né? Que foi o lançamento do Reason and Fate. E aí era com o Poleto cantando e tudo mais. Eu achei a banda animal, né? Sim. E aí eu curti e comecei a acompanhar. Aí eu fiz amizade com os caras, né, e tal. E aí teve um momento em que o Poleto saiu, né? E aí, como a gente meio que tava em contato constante ali, meio que veio a calhar o convite, né? Os caras me convidaram pra trocar uma ideia, pra ver não sei o quê. E aí a gente fez um ensaio, né? Aí no que a gente fez esse ensaio, os caras curtiram, se divertiram, tudo mais, sentiram uma vibe legal. Aí, a gente, no mesmo dia, já entrou em contato com a assessoria da época, que era o Batalha da Road Crew, né? E aí a gente foi fazer uma reunião, a gente foi num restaurante conversar, comer alguma coisa e tal, e colocar as ideias, assim, que eles já tinham planos, né? De ver o vocalista e logo em seguida já ver o que seriam os planos futuros pra banda, né? E aí foi uma fase legal, porque assim, eu tive a oportunidade de tocar em um monte de lugar, né? Principalmente no interior de São Paulo. E eu toquei Bauru, São Paulo, o ABC todo. Então, tipo, foram várias cidades. Sorocaba, né? Que é a cidade que hoje é minha casa, né? E, inclusive, várias vezes, né? Em Sorocaba, pelo menos, foram umas 3 vezes que a gente chegou pela primeira vez para tocar com o Almar, né? Depois foi o André Matos, que a gente abriu o show também, né? E, por último, não menos importante, a gente abriu também um show do Pain of Salvation, né? Que foi um momento, assim, importantíssimo para a banda, né? Então, foi assim, foram vários momentos muito legais em relação, assim, à questão de divulgação, de estar tocando, de mostrar pro que é que a gente estava feito ali, né? Naquele momento. E aí, depois de um tempo, acabou que eu saí, né? E aí, depois desse momento aí, foi quando começou a haver um hiato da minha parte, né? Eu dei uma desaparecida, assim, da música, porque eu realmente não estava fazendo a menor ideia do que eu ia fazer, né? Não sei se eu ia continuar, não sei se eu ia, sei lá, virar um músico de YouTube, como tem muitos por aí. E eu comecei a compor alguma coisa, né? Tipo, gravava um coverzinho, soltava assim no... Como é o nome daquele site lá? O SoundCloud, né? Ah, Pronto. sei. Soltava lá, a galera curtia, acompanhava e tal. E aí chegou um momento que, na janela de algumas aulas e tudo mais, eu sempre estava compondo alguma coisa, brincando com os instrumentos, e comecei a compor o que seria o embrião da I Am Free, né? E ainda assim, na época do Perception, eu tinha alguns outros embriões, né? Que também viraram músicas que estão no disco da gente atual, né? Que é o Serpent's Tongue. Mas a primeira música que saiu de fato foi a I Am Free, né? E aí eu fui organizando tudo, fiz aquela pré-produção sozinho lá, sem saber tocar as coisas direito, mas era uma coisa para dar noção para quem tivesse que entrar ali na banda e tal, pudesse entender o que é que tá acontecendo ali, né? Aí teve uma primeira formação ali, né? E a gente chegou a gravar a I Am Free, fizemos o lançamento, inclusive a gente fez o lançamento no Guilanzino, né? Que é um bar que infelizmente não tá mais em atividade, mas foi um lugar muito legal. Era louco. Toquei Saudades, inclusive. Espero que eles voltem em algum momento assim, né? Que era um bar. Fechou o quê? Por causa da pandemia? Eu acho que foi a pandemia. Eu acho que a pandemia quebrou um monte de gente, né?
Inclusive, eu fiquei com um medo desgraçado nesse processo, porque assim, eu trabalhava, dava aula em escola, tinha meus trabalhos de produção, mas dava aula em escola e tudo mais, a escola caiu, né? E aí, tipo assim, deu para segurar os alunos, né? Inclusive alunos que trabalham comigo até hoje e tudo mais, mas realmente você fica com aquela sensação de não saber o que é que o futuro reserva, né? Então o pânico é constante. E aí, no final das contas, deu tudo certo, né? Embora tenha acontecido tanta desgraça nesse meio tempo, né? E aí, nossa, deu TDAH agora. Enfim, tipo, Você lançou a M3, lançamos a né? M3, isso foi ali por volta de 2015, né? E aí começou a dar uma farmada legal de gente que tava curtindo, né? Sempre perguntando quando é que ia ter mais música e Sim. tudo mais. Então isso me deixou com a esperança de que realmente dá para seguir em frente com aquilo ali, que não ia ser somente um lançamento despretensioso, né? Eu mudei a configuração do negócio, vamos ficar pretensioso agora. E aí a gente fez esse lançamento, essa música, ela não tá mais disponível no YouTube, né? A gente deixou ela privada porque a gente agora tem a versão final, né? E tudo mais. Mas ela chegou ao número de quase 10 mil views. Então, tipo assim... Eu lembro que deu um bom legal. Era um bom sinal. Então, aí a gente resolveu deixar essa versão, que era mais uma demo, uma versão single ali, de fora. Quando lançamos o disco, a gente realmente deixou ali a versão final de tudo já. Melhor mixado, melhor produzido e tudo mais. E aí, a gente seguiu em diante, né? A gente lançou esse disco foi 2 de fevereiro de 2020. Tipo assim, poucas semanas antes de começar toda essa bagunça de pandemia, né? A gente teve a sorte ainda de fazer o show de estreia da banda, né? Que assim, a banda passou por várias formações, mas não tinha um álbum ainda. E agora com um álbum e uma formação fixa, né? Que é a formação que tá junto até hoje. A gente fez a abertura pro show do Vision Divine, né? Que, meu amigo, foi uma loucura. Porque assim, a gente tinha acabado de fechar com os caras que faltavam, porque até então era eu, Guto e eu, né? Que a gente fez o disco, só nós dois. E aí a gente pegou o Augusto e o André para fechar o time. E aí surgiu a oportunidade de abrir o show do Vision Divine. E aí a gente correndo atrás de ensaio. Inclusive, a gente ensaiou aqui. E a gente teve dia que a gente não pôde ensaiar aqui porque você não tinha horário. E aí a gente teve que fazer acho que foi uns 4 ensaios. A gente ensaiou uma vez aqui, outra foi em outro lugar que eu não lembro onde foi. Aí depois a gente teve outro dia que teve aqui e tal. A gente fez aqui no Nimrod Studios. E aí a gente conseguiu se preparar a tempo ali para poder apresentar aquelas músicas da melhor forma possível, né? Mas, cara, foi uma doideira, porque, tipo assim, eu nunca fiquei no comando de nada, né? Tipo assim, eu sempre quis participar da coisa. Ah, eu quero participar do processo criativo. Eu quero participar de não sei o quê. Eu quero tomar conta de alguma coisa assim. Mas nunca tomar conta de um monte de coisas assim pra, sabe? Pra fazer a coisa acontecer ali. E o melhor de tudo é que, assim, eu consegui fechar um puta time foda, né? De músicos, de pessoas que, tipo assim, eu tenho como se fosse uma família, de fato, né? Pessoas, assim, que eu tenho um respeito e um carinho imenso. Inclusive, eu até penso 40 vezes antes até de falar qualquer coisa. Sério mesmo, sério mesmo. Porque, assim, realmente é o que rola entre a gente. A gente sempre tem muito, muito carinho e respeito um com o outro na hora de falar sobre qualquer coisa. Até porque banda não tá sempre como é que eu posso dizer? Em completa sintonia o tempo todo. Uma hora, sei lá, o cara tá meio apertado de correria, às vezes não pode cumprir uma tarefa X ou Y. Então, essas coisas às vezes dão uma desestabilizada e a gente precisa reestabelecer tudo para que tudo se mantenha equilibrado, né? Mas, tipo, tudo sempre feito com muito carinho e com muito respeito. E a galera é toda, assim, dessa Sorocaba, região, Não. assim, ou é cada um de um? Não, canto? cada um é de uma parte de São Paulo. O Guto mesmo, eu conheci ele em Santo André. Ele vivia na casa dos pais dele na época, né? Faz, sei lá, mais de 5 anos isso. A gente já se conhece há mais de, acho que 8 anos já, né? E aí, na época, a gente fazia as paradas da gente lá no estúdio dele, né? A gente gravava pré-produção, já gravou na minha casa, e a gente ficava sempre fazendo aquele rodízio. E aí, depois que a gente concluiu o disco em si, né, a gente foi atrás dos outros caras, né? O André, se dependesse de mim, ele já tocava comigo até na época do embrião da coisa, porque ele sempre foi um puta baixista monstro, né?
E é um cara que eu sempre tive uma conexão muito boa, pessoal, assim, né? Sempre foi uma festa quando a gente se encontrava, né? E o Augusto, cara, o Augusto foi um verdadeiro achado. Porque eu conheci ele através de uma indicação, né? De um grande brother nosso, que é o GBR. E na época eu tava perguntando pra um monte de gente, cara, ó, preciso de um baterista pra tocar na banda, tal, não sei o quê, pipipi, papapá. E aí o GBR chegou lá, cara, como é que tá indo aí as coisas de seleção de baterista e tal? Eu tava com os 2 caras testando e tal, não sei o quê. E eu disse, ó, tamo assim, assado, tem uns 2 caras aqui interessados, mandaram material e tal. Ele, beleza, esquece esses caras. Dá uma sacada nisso aqui. Não fecha com ninguém até você ver o Augusto tocando. Tá bom, né? Você tá dizendo. E aí, eu entrei em contato com ele, ele mandou um material tocando e tal. Aí eu olhei assim, caraca, velho. Esse cara é brabo, né? E aí, no decorrer disso, eu pedi, né, o material pra ver ele tocando música da gente. Ele tirou a música, ele gravou a música e mandou pra gente. E aí foi um absurdo. A gente olhou assim, tipo, velho, é ele. Tem que ser. E assim foi. Aí a gente foi, fez a abertura pro show lá do Vision Divine, que é uma banda italiana, pra quem não conhece, uma banda incrível. E pegamos, inclusive, na melhor formação, né? Porque Quem tava cantando? quem tava cantando era o Ivan Giannini, que é um vocalista de uma banda chamada Derdian, da Itália, né? Também da Itália. E quem tava na batera nessa formação, tá até hoje, é o Mike Turana. Isso. Aí você tá ligado àquela outro vibe, né? nível, Tipo, velho, a gente vai tocar com Terrana uns caras assim que Cara, é a gente porrada. ouvia no disco, né? Então, foi um momento super especial, né? E os caras super gente boa também. Os caras super receptivos, né? Sempre muito simpáticos, né? E foi um momento muito especial, né? A gente fez esse show, depois pintou outros shows, assim, menores, como a gente já tocou em Guarulhos, tocamos em Campinas. Vocês já abriram pro Mirá, né? Também, foi recentemente, foi em agosto. Foi 1º de agosto, se eu não me engano. A gente fez a abertura pro Mirath, que é uma banda que eu já curtia desde a época que eu ainda vivia em Recife. Na época eu conheci eles estavam no Tales of the Sands. E o legal é que apesar de ser meio que um público diferente, o pessoal curtiu pra caramba, né? Cara, foi ótimo, porque assim, a gente poderia, sei lá, ter investido, por exemplo, em abrir o show de alguma outra banda popularesca, né? Assim, tipo, vamos, sei lá, pagar pra tocar no show do Angra. É assim, a gente paga mesmo, tá? Só pra vocês saberem. E aí o que acontece? A gente pensou, nossa, mas o Mirth, jogaram a oportunidade pra gente. Ó, o Mirth vai tocar aqui, vai ser tanto, tal, não sei o quê. Cara, o legal de bandas como o Mirth é que, assim, quem ouve Mirth tá aberto a ouvir outras coisas. Tá aberto a ouvir Orphaned Land, porque outras já bandas é de algo, prog, outras né, bandas de power. Então mais a galera não tá específico. com aquela coisa de cavalo, que eu esqueci como é que é o nome, que tapa os olhos assim. Cabreço, não sei. Sei lá, deve legal, ser. né? Então a galera tá aberta a ouvir mais coisas e elas não ficam com aquela sensação de tipo, nossa, eu não vou ouvir essa banda muito legal porque eu vou trair aquela banda que eu amo, né? Então não tem esse negócio, tipo, os caras estão ali pra conhecer bandas e tipo assim, ter amor por aquela arte, independente de gostar de outras também, porque não existe esse negócio de, eu não vou curtir essa banda porque senão eu vou estar traindo a outra. Música boa Às vezes- música boa, Às vezes as tem bandas não que sabem nem que curtir. eles existem, né? E não sabe, né? Pois é, porque é muita gente, né? Tipo, por exemplo, temos vários seguidores, né, na Eagle Absence e tudo mais, mas enquanto a gente tá ali numa certa quantidade em que tá dezenas a centenas, a gente ainda tem um controle, né? Depois a gente não consegue saber quem é quem ali, né? Mas a gente tenta fazer um esforço para lembrar de todo mundo, né? Mas realmente, tipo assim, foi um momento especial, porque a gente tocou num som legal, um palco grande, uma estrutura que realmente mostra a qualidade que realmente a banda tem. Então a gente ficou em pé de igualdade com o Mirth em relação à estrutura, né? A gente fez o som da gente, agradou a galera interagiu, né? Então foi perfeito. Foi um momento assim especial que espero repetir em breve. Show. Pô, e essa coisa sei lá, se a galera entende muito bem, às vezes já rolou muita polêmica sobre isso, Claro. né? O de pagar a abertura. Que na real é um investimento que a banda tá fazendo, né? E a Sim. galera não entende muito bem isso, né? Sim. O nome disso tem até nome, tá? Chama-se Buy-On, né? Lá na gringa chamam assim. Embora lá não seja tão comum isso como é aqui no Brasil. Mas é basicamente o seguinte, é você pagar pela estrutura, né? Você vai pagar
para você mostrar o seu trabalho para aquele público da banda X, né? Se o Miraf tocou aqui, a gente, por exemplo, pagou para poder ter o backline, todo o equipamento e tudo mais, para você poder usar daquela estrutura para mostrar seu som para aquele público. Uhum. Que naquele dia estava bem recheado de gente. Que eles já trazem um público, Exatamente. então você está Exatamente. mostrando ali. Então, enquanto a gente não tem acesso a esse público com mais facilidade, então às vezes é uma saída. Enquanto a gente não pode, por exemplo, encher o Carioca Clube sozinhos, né? Uhum. Se a gente fizer um show desses, porque, tipo assim, o custo para organizar um show desses é milionário, Uhum. milhardário. Brincadeira. Mas aí o que acontece? É caro. Então, uma banda independente que está fazendo todo um rolê para poder fazer um show no Carioca Clube da vida e não colar pelo menos 1.500, 2.000 pessoas, então a banda vai falir na hora. Tem que esperar a banda chegar num ponto, né, de ter esse público para valer a pena um show desse. Exatamente. Então, enquanto isso, você está gerando material, tá mostrando para mais gente, que aí vai cada vez agregando mais, né? E aí vai seguindo, né? Exatamente. É um investimento que, se você quer crescer, tem que fazer. Sim. Inclusive, eu acho até um erro. Saber escolher bem as bandas que você vai abrir também. Não, isso aí a gente realmente toma muito cuidado, justamente porque a gente não é cheio da grana. Né? Então a gente tem que ir certo ali, justamente para a gente não aproveitar, chegar no fim do show e olhar assim, tipo, nossa, não vai render. Ou você fazer show para um público que os caras vão ficar sentados e não estão nem aí pra você. Exatamente. Só tá esperando a hora de acabar para começar a banda que eles querem ver. Exatamente. Mas felizmente, uma coisa que alegra a gente bastante aqui nessas duas oportunidades, né? Que a gente realmente pegou esse buy-on, né? E a gente abriu o show do Vision Divine e do Mirror. Todos os dois shows a gente realmente conseguiu conquistar o público. Show. Vendeu bastante merchan, né? A ponto de poder permitir que a gente invista em coisas legais assim para a estrutura da banda, né? Então a gente segue fazendo isso e a gente tá aí em busca de melhorias também para que a estrutura cresça cada vez mais, né? Porque a gente não sabe de tudo, né? E a sua entrada na produção musical, como que foi isso e como que tá rolando? Começou pela necessidade, né? Porque, tipo assim, para gravar um disco, a gente sabe que é uma grana, né? Não é barato, não é fácil, né? Então a gente chega a um ponto em que, tipo assim, tem que entrar naquele famoso do it, né? Do it yourself, né? Beleza, então foi assim, eu não tinha grana, por exemplo, para custear a mixagem do disco da Eagle, né? E aí, tipo, eu tinha uma parceria antes que o cara ia fazer e tal, tudo mais. E aí acabou não dando certo, né? Acabou que essa parceria se rompeu. E beleza, eu já tinha uma breve noção do que poderia fazer, só que, tipo assim, eu ia levar um tempo para poder desenvolver mais, para poder conseguir o som que eu queria, né? Então, nessa brincadeira, enquanto a gente estava trabalhando as músicas na pré-produção e tudo mais, eu estava virando noites e madrugadas estudando, vendo vídeos, lendo milhares de PDFs para poder entender como é que funciona todo esse universo não necessariamente da produção, mas da engenharia do áudio, né? A produção, ela já veio de antes, né? Por conta das composições, da otimização delas e tudo mais, mas a parte de mixagem e tudo mais foi dolorido. Passei um bom tempo assim, tipo, tentando fazer mixagens e mais mixagens e sempre batendo a cabeça na parede, chorando no banho e insistindo. Até que chegou um momento ali que eu segui estudando, né, vendo novas possibilidades e comecei a entender melhor as ferramentas de mixagem. E aí eu comecei a tirar as minhas primeiras mixagens com um pouco mais de qualidade, né? E aí eu olhei assim, tipo, poxa, agora dá. Eu acho que agora já chega num patamar melhor. Beleza. E aí a gente já estava terminando as músicas e eu comecei a fazer as que já estavam indo prontas, né? E aí fomos organizando e tal, e a gente ficava naquelas, né? Tipo, teve os meus gurus de mixagem, você foi um deles. E teve outros amigos meus que eu tenho que mencionar, como o Bleno, o Rogério, que é do Train to Kill Ghosts, e o Henrique Ferraz, que é de lá de São José do Rio Preto, que foram os meus gurus assim, de mixagem, que os caras ficaram puxando minha orelha o tempo todo. Exporta com mais grave, com mais agudo. Corta aquele negócio ali, faz não sei o quê. E aí eu...
pensei que tava bom. Mas aí, no final das contas, o trabalho tá aí, né? Felizmente, tivemos um disco bem sucedido Sim, para ficou a show. estrutura que temos, né? E teve a masterização do Rogério, né? O Rogério me presenteou com a masterização desse disco, que ficou muito bacana. E rendeu em muita coisa, né? A gente teve participações especiais, tanto do Brasil como de fora, que foi no Brasil tivemos o Vitor Veiga do Aquária, tivemos também o Caio Pimentel da banda OUDN, que é uma sigla, né? OUDN, que é uma banda de death metal muito, muito foda do interior de São Paulo. E tivemos a participação assim muito, muito especial também do Matt Marinelli, que é o vocalista da banda de power metal, uma banda bem mais moderna assim de power metal, que é o Borealis. E eu já estava curtindo o som deles já fazia muitos anos, então ter esse cara no disco também foi muito legal. Show, hein? E o Vitor Veiga não tem nem o que falar, né? O cara foi influência, né? Por conta do Aquário, por conta do Endless. E na época que eu vivi em Recife, tava ouvindo essas coisas, né? Então, para mim foi uma realização. Foi tipo assim, a realização do disco, a realização de conseguir produzir esse disco e a realização de ter uns caras foda assim participando. E tipo assim, os caras participaram no amor mesmo, sabe? Os caras realmente E essa, foi muito essa legal. é a formação atual. Sim. E aí a gente lançou esse disco. E em uma semana de lançamento nas plataformas, porque o CD foi prensado umas semanas depois, a gente também recebeu o e-mail do Japão, da Disc Union, né? E eles gostaram muito do disco porque viram pelas plataformas. E eles compraram em torno de 100 CDs físicos, né? E a gente mandou para lá também, foi muito legal. Show de bola. E tem alguma, sei lá, pretensão a gente sempre tem, né? De tour fora. Com certeza. A gente só Já precisa tem realmente... algo armado? Já? Armado ainda não. Ainda não. Queríamos, mas assim, eu acho que diante da realidade de vida, de trabalho da gente, a gente precisaria estar com a estrutura um pouco mais organizada em relação aos trabalhos e até aos investimentos e tudo mais, para que a coisa funcionasse melhor. O que eu quero dizer com isso? É tipo assim, muitas bandas que vão para o exterior, normalmente eles vão realmente se bancando para poder custear toda a viagem, backline e alimentação, hospedagem e tudo mais. E isso é uma coisa que custa muito caro, né? Então, para isso acontecer, só se realmente tivesse condições do trabalho da gente ser reconhecido a um ponto em que a gente não vai ter que arcar com isso. Às vezes o que consegue bastante quando não consegue as passagens, é pelo menos arrumarem hospedagem e comida, né? Você banca a passagem, só que aí facilita. Você consegue, às vezes, com os shows, né, devolver essa grana e pagar a passagem de volta. Sim. É mais ou menos o que rola, né? Mas é difícil você sair daqui já com tudo. Exatamente. Não, ó, toma as Tudo pronto, passagens, hospedagem, bem complexo. vocês só vão lá e por toca, né? Por isso que realmente eu vejo uma facilidade maior dentro disso. Se, tipo, chega lá, ó, queremos um show da Eagle Absence no país X. Como é que faz? Beleza. Passagens, hospedagem, estrutura, e a gente vai. E o cachê, claro, né? E a gente vai. E dependendo do caso, até, tipo assim, a gente pode monetizar por meio do merchan, como você mesmo falou, né? Desde que a gente consiga ter condições de mostrar a cara lá fora também, né? Porque isso vai ser muito bom. E quando você está fazendo show, vocês estão usando todo no seu sistema de interface, in-ears e tal, ou você tem também amplis no palco? Como que vocês estão trabalhando? A gente trabalha quando a gente consegue, né? Porque nem todo técnico de som é gente boa, né? A gente trabalha da seguinte forma: a gente tem uma mesa digital, né? A gente não usa amplis, né? A gente não é muito a moda antiga, embora seja muito bom também. Mas a gente trabalha o seguinte: a gente tem uma mesa digital, onde a gente tem todos os nossos equipamentos conectados e pré-mixados, né? E aí a gente conecta todos os instrumentos, microfone, a bateria, damos o load no nosso, entre aspas, preset, damos um check geral. Mesa digital que você diz é aquele sistema de hack, seria tipo uma interface que você aciona ela por um pad, assim, né? Isso, só pra galera entender, né? Não é uma tipo mesa aquela comum. Não é uma tipo A01V. Seria uma forma de você mandar os instrumentos e a voz
pro computador Uhum. para ir rodar dentro da DAW, né, os plugins, tudo mais, e devolver esse som com a qualidade já Sim. pronta, né? E aí a gente tem condições não só de ter o nosso o mesmo som em qualquer apresentação que a gente for fazer, né? Uhum, que é Dependendo- sensacional isso. Dependendo da estrutura dos PAs e tudo mais, né? E tem a questão de, tipo assim, a gente também ter condições de gravar essas apresentações, não só para fazer uma autoanálise de Pode como tá indo. captar tudo, filma, dá Exatamente. para sempre lançar um vídeo de Exatamente. qualidade, né? E aí, como a gente começou finalmente a fazer os shows dessa forma, toda vez que a gente vai, a gente tá sempre gravando para fazer a checagem, né, de como a gente tá indo, para ver se a gente Boa. precisa de alguma reunião para organizar alguma coisa, que isso é sempre importante. E a gente posta, né? Todo o material que a gente posta, a gente já vai com esses áudios aí, porque entregam uma melhor qualidade do que aquele som estourado de uma câmera. Se bem que tem uns celulares que nem isso tem, né? Fica muito bom. É verdade. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Oscar Gonzalez, né, do selo Nação Musical, que ele é o produtor da Opa. banda Jubá, Olha que é a legal. banda de reggae que eu tô tocando lá. Olha que da hora. Então, Oscar, Opa, um aquele salve. abraço. Aí E sim. Dica by Drica, ela é biker, né? Ela Ó. roda de moto, Olha mandou que um da hora. abraço, moto abraço para todos. Tá? Aí, Moto Aê, abraço. valeu, aí, você valeu. também. É isso aí. Show de bola. Então, vamos lá. Já vamos pro bate-bola? Isso ou não? Não, que eu queria saber das tretas. Tem treta? Quero saber de treta. Conta pra gente aí algum show, alguma coisa que, puta, deu errado, fiasco, Cara. alguma vergonha, alguma Cara, eu coisa acho que que todo rolou mundo aí. já passou por isso em algum momento, mas eu acho que assim, se for pra pegar as trapalhadas que já rolou assim no decorrer da carreira, nossa, dá nem pra contar, velho. Mas tem os mais engraçados. Por exemplo, quando eu fui fazer a abertura do show da Oficina G3 com o Divinos Imperium, teve um momento muito engraçado que assim, o palco tava tomado por fumaça. E aí já entendeu, né? Aham. Já entendeu. Então, o que é que acontece? Eu fico lá atrás, para aquela famosa entrada triunfal e blá, blá, blá. Uhum. Show de bola. E aí, tipo, a banda tinha começado, power ali de 180 BPM e tal. E aí eu fui correndo para entrar no palco daquele Ola, né? Uou, sei o quê. Aí quando eu fui correr, tinha sei lá que caralho era aquilo, um cabo dessa grossura assim. Eu topiquei Um naquele multicabo negócio, ali. caí direto no chão assim. Nossa. Aí você tá ligado que tem a mesa do PA lá atrás Aham. e a mesa dos Sim. monitores, né? Você tá ligado quantos caras não devem ter rido ali no momento que eu caí, né? Aí, tipo, eu E a fumaça escondeu ou deu aquela... escondeu. Só não escondeu dos caras do Dos monitor. caras do monitor. Aí os caras do monitor, sabe? Se matando de rir lá. Cara, pô, tô aqui segurando e você... Aí eu levantei e voltei pro fundo, porque ainda dava tempo. Eu ia entrar um Uhum. pouco antes pra dar aquela agitada, né? Aí, tipo, nossa, puf, eu levantei de novo. Aí eu já vim correndo um pouco com mais cuidado, né? Eu pulei e fui. Aí, beleza, rolou legal. Ainda bem que tinha muita fumaça. Uma coisa que eu ia perguntar, acabei esquecendo, é todo esse rolo que você fez aí das caronas vindo da Bahia pra Sim. cá, tudo mais. Se fosse hoje em dia tipo um concurso novo, alguma coisa, você ainda encararia todo isso ou já perdeu essa vibe? Porque eu, por exemplo, hoje em dia já tenho preguiça até de ficar em pé em show esperando chegar cedo para ficar esperando, não, já cansei. Hoje em dia é chegar perto das bandas, já entrar e começar o show, não tenho mais paciência, de preferência sentado, já tô velho para ficar em pé. Né? As pernas reclamam, né, meu? Como que Pois é. tá o seu pique, assim, Cara, nesse tipo de, vamos falar, uma roubada, assim, Eu de sou um tempo? sonhador, cara. Eu sou um sonhador. E eu acho que o que eu fiz em 2008, 2009, foi uma loucura. Eu reconheço, porque todo mundo fala pra mim que foi uma loucura. Mas, sei lá, eu faria essa loucura quantas vezes fosse necessário. Uhum. Porque eu lembro o que aconteceu na primeira vez. Mesmo que acontecesse diferente, mas eu prefiro isso do que a sensação do e se. Uhum, sim, Aí tem passa que os correr anos, atrás, passa né, os e anos, ver. eu fico velho, fraco, sem energia pra fazer as coisas, e fico pensando, nossa, mas e eu lá com os 35, 37, se eu tivesse feito, será que teria dado certo? Uhum. Eu prefiro não ter esse se. Sim, com Eu certeza. prefiro ter ido, deu certo, deu errado, mas fiz.
E eu, tipo, nossa, mano, que loucura que eu fiz naquele tempo lá, saca? Sabe? É melhor do que, tipo, História ficar pra na contar, frustração. né? História pra contar, experiências de... Ah, sim. Isso é porque eu não detalhei tudo que aconteceu nessa viagem, porque nem tudo dá. Teve até porrada, mas não foi eu, não. Eita. Pois é. E aí? Foi doideira aquilo ali. Vamos pro bate-bola, então? Vamos lá. Vixe, vamos lá. Vamos ver que bicho dá. Bate-bola, Começa jogo aí. rápido. É. Eu começo? Uhum. Então fala aí um defeito. Meu, ansiedade. Ansiedade. Ansiedade é pesado comigo. Também tenho bastante. E às vezes eu acabo até passando do ponto quando, sei lá, quando eu quero muito que uma coisa aconteça, às vezes eu chego a ficar um pouco meio bravo e tal, justamente por conta da predominância da ansiedade ali, né? Que eu quero que aconteça, que eu quero que dê certo. Eu sou um cara ansioso. É, É um eu também defeito. gosto assim de já resolver logo, que é Isso. pra ficar tranquilo, Exatamente, senão porque fica ali. dá uma angústia do caramba. Pois é. É basicamente isso. O defeito é esse. Lembrança. Lembrança? Cara, eu acho que a hora que eu entrei no palco da abertura do Mirrors, tipo, o pessoal tava enlouquecido, sabe? E foi um momento assim que, tipo, eu não filmei, mas tá aqui, ó, na minha mente o tempo todo. Show. E é o que motiva, né? Mantém tudo aceso, a máquina pegando fogo pra fazer tudo de novo. Isso aí. Foi muito legal. Desejo. Desejo? Ah, cara, alcançar voos maiores. Sem limites. Sem limites. E eu tô disposto. Show. Raiva. Vixe, não dá pra falar aqui. Ai, ai. Mas enfim, não tenho raiva não. Nesse caso não é raiva, é um caso mais de pena do que de raiva. Peguei a referência. Mas tá tudo bem. Eu não tenho, no fim das contas, assim, sendo bem franco, hoje em dia eu tenho a capacidade de não ter raiva, porque no final das contas raiva, ódio é um veneno que só a gente toma, né? Então, se a gente toma, quem morre é a gente por dentro. Então, eu tento cada vez mais ficar mais indiferente sobre esse tipo de coisa, justamente pro meu próprio bem mesmo. É a melhor coisa que a gente faz. Comida. Sukiá. Caraguê. Caraguê. Com certeza. Tô dizendo. Vamos lá. Vergonha. Vergonha? Nossa. Vergonha. Cara, eu acho que talvez esse capote que eu tomei em Recife. Uma bela de uma vergonha que eu passei. Essa foi foda. Política. Política? Uma merda. Uma merda. Injustiça. Injustiça. Preconceito. Preconceitos. Injustiça. Família. Essa é foda de responder. Família. É quem tá perto. É quem te ouve. É quem fala com a gente também quando precisa. Porque família não é só festinha, né? Festinha... família é aquela pessoa que as pessoas que a gente realmente escolhe pra ter por perto no final das contas. Que pode né? contar. Sendo consanguínea ou não, né? Eu, pelo menos, tenho essa interpretação hoje em dia. Tem muita gente que tem aquela famosa família de propaganda de margarina, que é ótimo, né? Mas tem pessoas que não têm e tá tudo bem. Porque, no final das contas, a gente pode formar novas famílias e ser muito feliz independente disso. Boa. Pra fechar, hoje, heavy metal, music talk, amigos e é isso. Vida que segue. Vamos sempre lutar para ter cada vez mais satisfação, mais vida, mais alegrias. E é isso. Show de bola. Só para completar, o Rafael
né, ele cantou e também fez, né, toda a parte de mixagem e produção do Stratosphere, né, que nós Sim, estamos a gente tá participando participando. também. E vai sair já, né? Quando Sim, que tá para sair? acho que mês que vem já tá nas plataformas aí. É uma grande alegria, Sim. inclusive, né? Aproveitar e mandar um abração aqui pro Flávio, né? Que é o É, Flávio, o grande mentor desse que projeto. aguardamos ele aqui quando tiver Sim, também em sim. São Paulo. Então, já deixando aí um grande abraço tanto para ele quanto para todo mundo aí que tá trabalhando aí no Stratosphere. Um abraço para toda a galera que todo mundo ralou e fez um puta muito. trampo. Ralou muito, aguentou muito desaforo. Mas estamos aí firme e forte e o bem tá vencendo aí. Isso Que aí. bola, mano. isso aí. Gratidão mesmo Então, pela presença. Foi um por estar com a prazer aí gente. Que Porra, isso, te foi um receber. sensacional. Foi um muito prazer. legal. Pô, foi um prazer e tô à disposição sempre que quiserem. Com Porque pra mim é certeza. Mais sempre- pra frente a gente É vai. isso aí. Tem aqui um brindezinho pra Opa, você, ó. aí sim, do ó. programa. Olha que Copinho. maravilha Aí, ó. E dentro tem um sais que a nossa produtora fez aí. aí. Aí sim. Você dá aquela relaxada nos pés, Sempre assim, bom. colocar. Nossa. Nesses tempos aí, o que mais a gente tá precisando é relaxar, né, Nimrod? É isso aí. Sensacional. Então, Obrigado. foi um prazer aí. Muito obrigado pela Prazer é todo participação. meu. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Você que assistiu até agora, você que está assistindo agora depois de lançado. Então, muita satisfação, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho da minha história. Tem muita coisa para contar ainda, mas em outros episódios a gente Com estende certeza, mais mais um pra Certeza. frente É isso aí. vamos chamar de novo. Então, Tamo esse foi o Music Talk 6. Muito obrigado a todos que assistiram. Compartilhem, inscrevam-se no canal. Tem Spotify também. E não esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Um grande abraço a todos. Valeu!